Então, meus amigos, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Pode Ficar Rico Podcast. Hoje temos duas convidadas extremamente especiais que já estão faturando muito no mercado e aceitaram o nosso convite de serem entrevistadas e estão aqui conosco. Mas, Evandro, fala aí o que você pode dizer mais delas. Fala pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais esse episódio. Hoje nós estamos muito felizes, né, de entrevistar esse casal que a gente tem, assim, gosta muito, né, já acompanha há bastante tempo no Instagram. E assim, é um casal muito disciplinado, sabe? Eles já alcançaram aí patamares muito grandes, já faturaram aí seus mais de 200 mil no mercado digital. E hoje eu quero chamar para que vocês conhecerem a história delas. Quero chamar a Lid e a Fran, o casal do Eds. Sejam bem-vindas. Oi, Boa noite, pessoal, boa pessoal. noite. Tudo bem? Estamos muito felizes de estar aqui. Primeiramente, obrigada pelo convite. Muito obrigada mesmo. Estamos muito felizes. Eu sou a Fran. Eu sou a Lid, casal do Eds. Isso, às vezes a gente confunde. A Lid e a Fran, eu já cheguei a confundir, mas agora É tá tudo normal, A certo. gente é acostumou normal. já. Mas e aí, pessoal, como vocês estão? Conta aí pra gente. A gente vai começar assim, né? Bem do início mesmo. Eu gostaria que Exatamente. vocês se apresentassem aqui para o pessoal conhecer vocês, né? Pode contar desde o início mesmo, quando o que vocês faziam antes de entrar no mercado digital, podem ficar à vontade, tanto a Lid quanto a Fran, pode ficar à vontade. Então conta pra gente o que vocês faziam, da onde que vocês são. Nós somos naturais do Rio Grande do Sul, na cidade de Cruz Alta. E eu era técnica de enfermagem, atuava na área, trabalhava em hospitais, trabalhava em UPA. Fiz isso por 14 anos. E a gente é do interior mesmo. Há pouco tempo que a gente se mudou, assim. Isso faz 3 anos que nós nos mudamos aqui para Santa Catarina, né? É, eu era bancária. Eu trabalhei por 12 anos em um banco privado. E mesmo trabalhando no banco, sempre em busca de uma renda extra. Nossa, eu já vendi joia, semi-joia, já vendi celular, já vendi. O que mais que eu vendi? Vendi Herbalife. Eu entrava para os marketing multinível, sabe? Várias empresas. Já, já tentei o mercado de trader também. Foi em 2019 que eu fiquei no máximo 6 meses até quebrar. Quebrou a banca. Quebrei feio. E aí, inclusive, eu gostava muito, sabe? Eu acredito no mercado trader, mas tem que ter muito mais disciplina do que no mercado de afiliados. Então, era uma coisa que eu gostava bastante. Eu, até por ser da área, assim, de finanças, trabalhar em banco, eu sou formada em administração de empresas, tenho MBA em gestão empresarial. Eu sempre gostei muito de números, de planilhas, sabe? De fazer essas análises, assim. Então, quando eu procurava uma renda extra, e comecei a me desenvolver em 2020 em relação à mentalidade. Comecei a ler os livros O Segredo da Mente Milionária em 2020. Aquele livro explodiu assim a minha mente em relação a isso, sabe? A sair da CLT e ter meu próprio negócio. Mas eu ainda não sabia qual negócio. Aí lá em 2020 eu comecei nessa busca de desenvolvimento, de eu me desenvolver e saber o que que eu queria fazer da minha vida. Porque lá eu descobri que eu não queria mais ser bancária, desde 2020. Então, foi uma longa trajetória, assim, muitos cursos, muitos livros. E a Fran começou a se desenvolver e eu não ligava muito para essas coisas. Eu achava que era bobagem, eu não lia livro, eu ficava no celular olhando meme, eu ficava no TikTok, eu ficava no Instagram. E aí ela começou essa busca por desenvolvimento. E aí eu notei uma diferença muito grande nela, quando ela começou a falar que ela ia ser milionária. É verdade. E quando ela me falou isso, eu assustei quando ela falou. Eu disse, meu Deus, milionária, como assim? Porque na minha cabeça, da onde eu vim, era muito difícil. Muito distante, Bem Era, né? não, distante assim, né? exato. E aonde eu trabalhava, assim, eu trabalhava cuidando de pessoas doentes, então eu trabalhava no hospital, eu trabalhava com o outro lado. Então, eu trabalhava com a dor, com a tristeza, muitas vezes das pessoas, muitas vezes com a alegria também, quando conseguia se curar e sair do hospital. E aí eu vivi um mundo totalmente diferente do dela. Como ela é bancária, trabalhava com números, com dinheiro, então era totalmente diferente.
E eu vi essa mudança dela quando ela começou a fazer um livro, aquele, O Milagre da O Manhã. Milagre da Manhã. Uhum. E ela só Foi, falava nisso. foi o Milagre da Manhã que mudou a minha rotina matinal. Assim que eu comecei a despertar para o agradecimento, para atividade física de manhã, leitura, todas as 6 funções ali do livro eu fazia todos os dias. E eu tentei puxar ela comigo, vamos fazer comigo e tal, só que, tipo, eu já tinha expandido a minha mente e ela não. E aí eu pensei, como que eu vou fazer? Porque, ou, tipo assim, nós éramos duas, ou uma vai puxar para cima, ou a outra vai puxar para baixo. Então foi assim, foram alguns meses assim, que tanto que quando eu fui na minha primeira palestra de inteligência emocional, que era gratuita, um quilo de alimento, ela não pôde ir porque estava trabalhando, e quando eu voltei para casa, eu fui contar para ela a palestra, eu falei, nossa, foi muito legal, tu devia ter ido. E aí eu comprei a imersão presencial, porque eles dão a palestra gratuita para vender um produto, uma imersão presencial ou um curso online, né? E era antes da pandemia, foi em 2020. E ela ficou brava. Ela disse, meu Deus, mas por que tu foi gastar com isso? Inclusive, o curso não era em Cruz Alta, era em Santa Maria, que é uma cidade próxima. Teria, tipo assim, custo de deslocamento, hospedagem. É que na minha mente eu só pensei no gasto. Pensei no gasto, eu não pensei no que a gente ia ver. E hoje eu vejo assim, o quanto a minha mente era escassa, o quanto eu era escassa, que eu pensava só no dinheiro, eu não pensava em outra coisa. E aí eu entendi que ou eu acompanhava ela nessa mudança de mentalidade junto com ela, ou eu iria ficar para trás. Mas ó, olha só, daí o que aconteceu? Aí veio a pandemia e não teve o evento, eles tiveram que transferir, porque aí não podia mais fazer, né, reunir muitas pessoas e tal. E aí daí, tá, não sabia quanto tempo ia durar a pandemia. Eles ofereceram curso online, que era o mesmo assunto do que ia ter no presencial, mas online. E eu comecei a assistir, comprei curso online também, fui assistindo, porque eu sabia que eu precisava daquilo se eu queria mudar de vida. E eu queria muito mudar de vida. Sabe, desde quando eu li o livro do Segredos da Mente Milionária, eu comecei a buscar essa mudança de vida. E ela não queria assistir as aulas comigo. Eu dizia, vem, assiste. Não, não vou. Ah, daí assistia uma, achava chato. Enfim, depois tu até assistiu, né? Não lembro assim em qual momento eu consegui convencer, mas aí me irritava ela ficar o dia inteiro, tipo, não o dia inteiro, mas nas horas livres, no celular, vendo meme, ficava, tipo, girando assim o Instagram. Ah, eu pensava, meu Deus, como que eu vou fazer? Porque aí eu penso assim, ou as duas se desenvolvem, ou vai ficar mais complicado, assim, tipo assim, a convivência, uma que lendo, se desenvolvendo, praticando a gratidão, fazendo exercício, eu acordava mais cedo para fazer caminhada lá naquela época, lá em 2020, e ela dormia até tarde, sabe? Não queria nada com nada, só sabia, tipo, só queria trabalhar no hospital, na época era na UPA, né? Trabalhava 12 por 12 por 36, era de 36. madrugada. Só queria isso, não queria mais nada. Daí eu comecei o quê? A explicar para ela, olha, eu tô com esses planos aqui. Aí tinha um exercício que era de fazer o quadro dos sonhos, sabe? Cheguei nessa parte desse curso de inteligência emocional e eu pensei, vou chamar a família para fazer o quadro dos sonhos juntos, porque nós temos uma filha hoje, né? Era do meu antigo relacionamento, ela tá com 13 anos hoje. E eu pensei, eu vou chamar a Lídia e a Isa para fazer o quadro do sonho junto, vai ser o quadro da família. E aí, quando eu comecei a imaginar e a buscar imagens de coisas grandes, tipo um carro novo, uma casa bonita, ela começou a ver, opa, Eu será que também isso é quero. possível? Eu também quero, sabe? E aí foi assim que eu falei para ela, olha, se nós trabalhar juntos, se nós se desenvolver, arrumar uma fonte de renda extra, a gente consegue, é para todo mundo. Não precisa ser rico para continuar rico, tipo, para ser mais rico, não. Tipo, tem pessoas que começaram do zero e que construíram sua riqueza. Então a gente também pode. Foi assim que eu consegui, assim, foi com o quadro dos sonhos que eu consegui convencer ela, assim, a se desenvolver e estudar junto comigo. E aí, naquela época, a gente comprou nosso primeiro curso, lembra? De marketing digital. Isso aí Foi de... já seria 2021? Não, Não, 2020. 2020 ainda. 2019. O curso foi em 2019, 2020, não lembro. Mas aí foi nosso primeiro curso, foi de Facebook, do João Alves, João Pedro Alves. Começamos a criar contas, começamos. Dali eu vi assim, não,
eu preciso me desenvolver. E eu comecei naquela busca de desenvolvimento. Falei, o que que eu preciso fazer? Eu preciso começar a ler, eu preciso começar a buscar pessoas que falam coisas que eu não estou acostumada a ouvir, então eu vou fazer isso. E aí eu comecei nessa busca junto com a Fran. E ali a gente comprou o nosso primeiro curso. Ali a gente fez aquela busca no Google, como ganhar dinheiro na internet. Exato. Quem A não famosa fez, quem busca, não né? fez nessa busca? Sempre foi. Eu não lembro se foi 19 ou 20. Eu sei que a gente comprou do João Alves, a gente não conseguiu desenvolver, depois a gente comprou do Ruiter. Criamos conta. Lembra do curso do Ruiter? Exato. Era Criamos R$ 50 o curso do Ruiter. E olha o Ruiter hoje. Criamos conta no Face e a gente esquentava as contas e as contas caíam. A gente falou, ai, mas não é isso, não tá dando, sabe? Não, a gente não via resultado. É. E aí Não compramos fizemos nenhuma venda, o né? curso de vender curso, que todo mundo já passou por isso também. Não, mas aí tem mais coisa antes disso. Aí, como a gente começou no Facebook e viu que não ia para frente, muito difícil, naquela época nós não acreditávamos que era possível, então o difícil foi muito fácil de dizer, não Desistir. é isso, não deve dar resultado, sabe? E conhecemos poucas pessoas que tiveram resultado com esse mercado. Então a gente desistiu. E realmente, tipo, o querer não era tão grande quanto o esforço que a gente ia precisar fazer, sabe? Então, o que que aconteceu? A gente pensou, não, vamos largar disso. E aí pensamos, daí, nesse mesmo curso que eu estava fazendo, tinha lá um módulo de como fazer uma renda extra todos os meses. Aí ele falava várias dicas de como encontrar algo que você goste, que dê uma renda extra para começar um negócio. E aí dizia assim, tem que ser algo que você gosta de fazer, algo que seja bom, que as pessoas comprariam, algo que as pessoas pagariam para ter, né? E quando eu assisti aquela aula, eu pensei, meu Deus, eu não sei fazer nada. Eu só sei trabalhar no banco. Eu fiquei deprimida, eu fiquei triste comigo mesmo. E eu fiquei com aquelas perguntas na minha cabeça. O que que eu sei fazer bem? Não sei fazer bem nada. Daí eu fiquei pensando e não vinha nenhuma resposta na minha cabeça. Passou uma semana, passou 2 semanas e nada. Aí um dia eu fui no salão fazer o cabelo e o cabeleireiro era meu amigo e ele falou, vamos fazer uma janta. Daí ele falou, só se for lasanha, porque a tua lasanha é muito boa. E eu pensei, meu Deus, eu sei fazer lasanha. E aí surgiu a ideia de começar a fazer lasanha para vender. Começamos a fazer lasanhas caseiras congeladas para vender. Na Pra ter época uma não era renda extra. congelada. Lá a gente fazia na sexta de noite e vendia no sábado e no domingo para a pessoa consumir durante o fim de semana, sabe? Então, na sexta-feira à noite era esse o nosso trabalho, fazer lasanha. No sábado a gente entregava. Vendia no WhatsApp ali para os amigos, os conhecidos. E aí começamos a fazer, começamos o nosso negócio. Lasanha para vender. A gente E deu consegue super ver que o comercial é muito forte na sua jornada, né? É da área mesmo, né? Da área comercial, bancária. Não, que Exato. bacana. E aí vocês começaram a vender as lasanhas como uma renda extra, para complementar o salário da CLT. Foi basicamente isso. Exato. Foi E ao isso. mesmo tempo desenvolvendo os cursos. Exato. E aí, ao mesmo tempo, a gente foi mudando a mentalidade para empreender e começamos a vender lasanha. Então, assim, as pessoas, até gostaria de agradecer as pessoas que acreditaram em nós e compravam as nossas lasanhas. Era boa, pelo menos? Era muito boa. boa, era boa. E aí surgiu a ideia, aí nós começamos a vender lasanha, surgiu a ideia da Fran ser transferida. Como ela queria sair muito do banco, e eu trabalhar na UPA, eu morava em Balneário Camboriú. E aí eu fui embora para a cidade do interior de novo. Eu falei, não, eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora. Aí ela falou, não, então pode ficar tranquila que daqui a um tempo a gente vai embora para Santa Catarina. E aí ela queria sair do banco, ela já não queria mais ser bancária. E ela se inscreveu para participar. Quer contar essa parte? Acho que é legal. É porque, assim, como eu comecei a desenvolver essa parte, eu vi que, tipo assim, a CLT não deixa ninguém rico, né? Ninguém. Verdade. Então, se eu quero ficar milionária, não é congruente eu continuar na CLT. Eu queria logo sair, mas eu não sabia o que eu queria fazer. Aí, eu não consegui ser desligada na época, eu tinha 10 anos de banco naquela época, e eu não queria perder, né? O FGTS, todos os direitos, enfim, tentei um desligamento, fazer um acordo, não consegui. Eu pensei, então Daí uma colega minha falou: olha, tem vaga em Florianópolis.
Só que a Lid morava em Balneário Camboriú e queria voltar a morar em Balneário. Eu falei, não, assim que tiver vaga em Balneário, a gente vai. Mas como não tinha, tinha em Florianópolis e é muito perto, eu pensei, mais fácil estar em Florianópolis e depois mudar para Balneário do que continuar aqui. E foi assim que eu consegui a transferência para cá. Consegui a transferência em 2021. Aí a gente se mudou para cá, trabalhava na agência em Floripa e viemos morar em São José, que é do lado. E aí começou a nossa trajetória. Que acontece a parte? Qual parte? Que aí eu continuei no banco por mais um tempo. Tá, gente, tem que desenrolar a história, entendeu? Tipo, desenrolar aqui do banco. Aí a gente veio embora moramos em São José, hoje, em Santa Catarina, que é pertinho de Floripa. E aqui começou a empresa mesmo de lasanha. Aqui a gente começou a vender lasanha caseira congelada para vender e começou como um negócio. É porque aí foi uma grande decisão que a gente teve que tomar, assim, porque ou a gente desistia das lasanhas, porque lá vendíamos para amigos, aqui não tínhamos muitos amigos, tínhamos 2 amigos aqui que moravam, que não seria o suficiente para manter a nossa empresa funcionando. Coitado deles comprando lasanha, né? Aí a gente pensou o quê? Ou a gente profissionaliza a empresa, ou a gente desiste dela, né? Exato. Daí criamos CNPJ, criamos uma logo, criamos uma marca, Criamos uma fizemos um marca. Instagram, tudo. Inclusive, aqui Delícia de Lasanha, a empresa ainda existe, Isso. né? Só que agora é da minha sogra, não é mais nossa. E aí a gente começou nessa busca de ganhar mais, busca de fazer uma renda extra, só que a gente entendeu que não era só uma renda extra que a gente queria. Aí começou um outro lado que começou a incomodar, que foi a CLT. Foi a dor de ter que bater ponto, a dor de trabalhar no final de semana. Eu, como trabalhava no hospital, não tinha final de semana. Então, para mim era assim, dia de semana e trabalhar no sábado de manhã e ficar livre só sábado à tarde e domingo. Só que eu trabalhava no trânsito. Eu era coletadora, então eu ia até a casa do cliente, coletava sangue e levava para o laboratório. E eu circulava muito de carro aqui em Floripa. E eu já estava cansada disso, estava muito cansada. E Porque aí, não tem muito tempo, né? É uma carga horária muito estressante, né? E também, sem exato. contar o risco também, né? Que como você comentou, você estava no trânsito o dia todo, né? E isso Todos com o os dias, tempo vai sobrecarregando a gente, né? sim. Não, olha, inclusive, eu vou contar essa história que é muito bizarra, assim. Quando eu contei para ela, olha, a gente vai morar em Florianópolis, porque ela queria ir para Balneário, né? Vamos morar em Florianópolis. Ela ficou um dia inteiro sem falar comigo. Ela ficou Quebrado. brava, porque ela não queria morar em Florianópolis. Ela achava a cidade muito grande, o trânsito uma loucura. E eu falei, tá, tudo bem. Tipo, ela falava assim, eu não vou dirigir lá. Eu não vou, tu vai ter que me levar para cima e para baixo. Eu disse, tá, tudo bem. Se for assim, tudo bem. E aí, quando a gente veio para cá, que ela foi procurar emprego, a vaga era justamente Para para trabalhar dirigir no trânsito. E no ela não trânsito. sabia disso. Ela se inscreveu na vaga, passou em todos os processos seletivos. E quando foi para ser contratada, falaram: ó, tu tem carteira, né? Tu sabe dirigir, porque a tua vaga é no trânsito. E aí ela gelou. Nossa, ela gelou. Nossa, e aí, como é que foi? E aí eu gelei, eu falei, meu Deus, e agora? Porque eu não ia nem na esquina de carro, porque eu tinha medo, realmente, eu tinha medo. E o medo me paralisava. E aí, quando ela falou assim, a vaga é para isso, eu falei, é agora eu perder esse medo, porque senão eu vou ficar com esse medo por muito tempo. E aí eu falei, não, eu topo. E ali foi o meu primeiro desafio aqui em Floripa, que era dirigir. Eu não conhecia nada aqui, gente, nada, nada, nada. A gente só vinha aqui para férias. E quando a gente está numa cidade de férias, a gente é turista. Então, nada é ruim. Ir para a praia não é ruim, o trânsito não é ruim. E aí, quando eu trabalhava, eu tinha horário para chegar na casa do cliente e horário para sair. E ir para o outro. Então, eu não podia atrasar. Eu tinha que estar atenta em tudo. Tinha que estar atenta se eu tinha material, eu tinha que estar atenta para chegar no horário, no trânsito. Então, foi o meu primeiro desafio. E aí, eu pensei assim: eu nunca mais vou deixar o medo me paralisar para nada do que eu for fazer. Nunca mais. Porque eu aprendi muito, conheci muitas pessoas ali, naquele meio onde eu trabalhava. Só que eu estava cansada, eu chegava em casa todos os dias com dor de cabeça, chegava com enxaqueca. E eu chorava, falava para ela, eu não quero mais essa vida para mim. Eu não quero mais trabalhar com isso.
E a Fran também começou. Ah, eu não quero mais o banco porque eu estou estressada. A Fran chegou a ficar quase doente no banco, porque era muita meta, era assim, era muito estressante. E nós juntas começamos a ficar indignadas, assim. Aí chegou o dia do basta, chega, tipo assim, não dá mais. Se a gente não quer mais fazer isso da vida, a gente precisa mudar, ninguém vai mudar por nós, sabe? Exato. E aí a gente pensou, ela foi tu viu um curso, né, na internet, um curso de vender curso, aí que ela tem inclusive de curso, e eu não acreditava nesse mercado, assim, de afiliados, assim, eu fui pro lado do dropshipping, eu pensei, não, então eu vou estudar o drop e eu estudo afiliados. E aí que começou o nosso Em paralelo com a Mas, CLT. paralelo com o quando que, CLT. quando que foi o momento exato assim que vocês falaram, olha, eu não quero mais isso. Eu quero ganhar mais, eu quero ter mais liberdade, eu quero ficar livre. Quando foi esse momento? O momento exato foi quando a gente viu que a gente estava naquela famosa corrida dos ratos, que a gente trabalhava o mês inteiro, chegava ao final do mês, a gente pagava as contas e com o que sobrava, a gente fazia as coisas que a gente queria. Esse foi assim o basta, sabe? E o meu basta também foi um dia que eu fui atender um cliente e ele me deixou, era quase perto do meio-dia, e o horário dele era antes do meio-dia, ele me deixou esperando até depois do meio-dia. E, gente, Nossa. eu assim, ó, e eu pensando assim, meu Deus, não é aqui que eu tenho que vir, Não sabe? merece Eu não isso. mereço isso. Gente, eu chorei na sala esperando ele chegar, sabe? Porque eu pensei assim, nossa, que falta de consideração. Ali foi o dia assim, não basta, eu não mereço ficar aqui. Eu não mereço. Ali, para mim, eu tive a clareza de que se eu quisesse uma vida melhor, se eu não quisesse mais passar por isso e por diversas situações, eu tinha que sair de lá. Então, a gente conversava muito, assim. E a gente fez um curso que agora eu lembrei, esse curso que a gente ia fazer, que era lá em Santa Maria, De da inteligência inteligência emocional. emocional, que teve a pandemia, ele foi daí transferido. Olha que loucura, porque eu tinha a opção de fazer em Balneário Camboriú, o curso. E só que na época a gente morava em Cruz Alta e ia fazer em Santa Maria. E aí, lembra que tu falou, nossa, que legal se fosse em Balneário o curso. E o curso, Deu tudo errado para dar certo para a gente fazer em Balneário. porque aí nesse meio tempo de pandemia e transferência, a gente veio morar para cá, abriu, tipo, foi liberado a ter os eventos presenciais. Então, foi no mesmo mês que a gente veio morar aqui, teve o curso. Uhum. Foi em 2022. Isso. E aí eu entendi também o poder das palavras. Eu sempre falo, as palavras têm muito poder. Cuidem o que vocês falam, porque várias coisas que eu verbalizei aconteceram. Tanto negativo quanto positivamente, né? Quanto Tanto positivo. negativo, exato, tanto positivo quanto negativo. E uma E coisa que, começou. uma coisa que eu achei interessante é que vocês realmente são afiliadas, né? Porque o tanto de curso que vocês já falaram que comprou, que fez, que não sei o quê. Exato, exato. E Por aí isso- eu comprei o meu primeiro curso, foi o curso de vender curso. Eu comecei a fazer o curso muito assim, ó, nossa, esse curso vai mudar minha vida. Só que não é o curso, sou eu. Isso, Porque eu que isso, tenho que isso aí, fazer. isso aí foi quando? Isso foi em 2021. 2022. 2022. Tu saiu em abril do laboratório da CLT, saiu em abril. Calma, mas eu tenho que contar essa parte, não contando muito. Ah, não? Não. Vai Qual que é a embora, vai pergunta, embora, Edu? fica à vontade. Não, só vai. Aí eu tava indignada com tudo que eu tava passando na CLT. Eu falei para Fran, eu vou sair, vou comprar um curso de marketing, porque eu acredito nisso, e vou estudar. Aí eu estudo e depois eu te tiro da CLT. Esse era o Sim. combinado. Aham. Aí saí da CLT, assim, ó, sem planejamento financeiro, sem nada. Saí da CLT, vou pedir demissão para trabalhar com marketing. Não recomendo que façam isso, tá? E aí eu saí, vou me dedicar a fazer aquele curso. Só que eu não tinha visto o curso inteiro e também não tinha aplicado as coisas que estavam no curso. E eu comecei a fazer, baixei a cabeça, comecei a estudar, estudar, estudar. Porque eu tinha ainda por 3 meses a minha rescisão do trabalho. E a Fran super me apoiou. Só que quando eu cheguei na metade do curso, eu vi que no curso ensinava a mostrar provas sociais que não eram minhas. Eram provas sociais de pessoas que estavam vendendo para outras pessoas querer comprar o curso que eu estava vendendo. Quando eu cheguei nessa parte, gente, aquilo feriu meus valores. Eu falei, eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso porque como que eu vou mostrar para as pessoas que eu mudei de vida, que eu estou vendendo, se isso aqui é uma mentira?
E ali, gente, me decepcionei, porque eu não imaginava isso. Porque eu trabalhava numa área totalmente diferente. E aí eu comecei, meu Deus, agora eu saí do trabalho, o que que eu vou fazer? Porque eu já falei para a Fran que eu ia me dedicar. E aí eu comecei a procurar, procurar, procurar. E aí, nesse curso, tinha um bônus do Caio. O Caio falando, aprenda a vender no Google Ads, sem oferecer para ninguém. Então, no mercado, no tráfego, né? É, E aí eu falei, vou seguir ele. Quando eu segui o Caio, eu vi que ele tinha muitos alunos. E os alunos postavam ele porque queriam postar. Caio, muito obrigada, você mudou minha vida. Eu comecei a seguir o Caio. Comprei o GPA do Caio e comecei a estudar. Só que o meu erro foi não ter me conectado com as pessoas que faziam a mesma coisa que eu. Então eu me sentia muito sozinha. E aí eu queria conversar com a Fran e a Fran falava, eu não entendo disso. Não adianta tu me perguntar porque eu não entendo. E aí eu fiquei naquela sozinha ali, naquela solidão, sabe? E buscando, buscando. E eu não sabia o que eu estava fazendo era estava certo ou se estava errado. E aí, na época, até o Caio tinha falado, se você fizer a primeira venda com o meu curso, tinha um bônus lá, né? Se você conseguir fazer a primeira venda com o meu curso, eu dou um bônus de R$ 1.000. E eu fiz a primeira venda com o GPA do Caio. Consegui fazer minha primeira venda com o GPA, ganhei os R$ 1.000. Só que até aquele acontecimento de ganhar os R$ 1.000, eu já tinha, assim, ó, já tinha desistido do mercado, porque eu estava achando muito difícil, eu estava achando que não era para mim, porque eu via muitas pessoas tendo resultado e eu não tinha, e aí eu comecei a me comparar. Comecei a fazer aquela coisa do olhar para as pessoas e falar assim, eu não consigo. Em vez de eu olhar e falar, não, se ela conseguiu, eu também vou conseguir. E ali eu desisti. Aí a Fran chegava em casa, eu não estava mais estudando. Eu estava fazendo outra coisa. Eu estava limpando a casa, eu estava lavando roupa. Por quê? Porque cada vez que eu chegava na frente do computador, eu travava. E eu falava, meu Deus, isso não é para mim. E aí eu saía. E aí eu estava disponível para todo mundo. Chegava aqui em casa, ai, vamos comigo ali. Eu falava, vamos Então, lá. um dia eu cheguei em casa e ela feliz da vida, nossa, lavei todo o banheiro, limpei a casa. E eu, indignada, porque, mas como assim? Se o nosso combinado é tipo, ter sucesso na marketing digital, para me tirar da CLT, me tirar do banco, para nós viver livres, como assim limpar a casa? A ideia é tu aprender, aplicar e fazer o dinheiro para pagar alguém para vir limpar a casa, e não tu ficar com o teu tempo ali limpando a casa e vez de estudar e aplicar. Só que a gente estudava muito e aplicava pouco. Isso, eu consumia muito conteúdo. Aí eu ficava com overdose de informação, na hora de aplicar eu já não lembrava mais. Aí eu tinha que fazer tudo de novo, tinha que estudar de novo para poder aplicar. E aí eu queria ter muito resultado. Eu queria ter muito resultado. Mas não era congruente as coisas que tu fazia com o Exato. resultado que tu queria ter. E aí, eu lembro que, não sei se tu já terminou a tua história, posso contar a minha? Foi, Só não briguem. não. Aí, quando eu vim transferida do Banco do Rio Grande do Sul para cá, eu pensei, não, aqui vai ser tudo novo, né? Porque eu trabalhava há 10 anos na mesma agência, com os mesmos colegas, os mesmos clientes. O cliente chegava na minha frente, ele não precisava nem me falar o que ele queria. Eu era caixa, trabalhava no caixa do banco, eu já sabia. Tipo, inclusive, assim, ó, eu sabia o valor que ele ia sacar e ele nunca lembrava. Tipo, e aí, quando vai sacar? Não, não sei, não vi o extrato. Daí eu já sabia, é tanto, não, isso aí, pode sacar. Sabe? Porque eu já conhecia todos os clientes. E eu já estava cansada dessa rotina. Daí, quando eu vim para cá, eu pensei, não, agência nova, colegas novos, vai ser bom, vai ser legal. E realmente foi bom e foi legal. Mas eu, com aquele pensamento de sair da CLT, isso nunca saiu de dentro de mim. Então, eu aguentei mais um ano no banco, trabalhando aqui. Inclusive, nessa época, eu fui promovida. Que lá em Cruz Alta, em 10 anos, eu não fui promovida. Aqui, em 3 meses, eu fui promovida. 4 meses, fui promovida. Então, assim, era uma coisa que eu também queria muito, sabe? Dentro do banco. Eu consegui ser promovida e aí eu fui para uma agência mais longe, ficava 1h30 aqui de casa, sendo que a outra era 20 minutos, eu estava lá. E o trânsito me cansou muito. 1h30 para ir e 1h30 para voltar. Eu pegava 2 ônibus todos os dias. E aí eu ia escutando audiobooks, gostava muito de audiobooks, e sempre ouvindo algo Podcast. motivacional, podcast, alguma aula que eu estava, né, fazendo curso e tal.
E aí eu sempre trabalhando em mentalidade. Quando eu me deparei assim, não, é agora, eu preciso sair daqui. Isso foi em fevereiro de 2022. Tentei novamente um acordo. Eu lembro até hoje, assim, eu chamei minha chefe, minha gerente lá da agência, chamei ela na minha sala e falei, ó, escuta essa meditação. Eu tava lá, adorava fazer meditação, aquelas guiadas da manhã. E eu pensei, como que eu vou conversar com ela? Como que eu vou fazer ela entender que eu não quero mais, porque não é mais o meu propósito, não quero mais estar aqui, sabe? Tipo assim, tem o início, meio e fim, eu já estava mais do que no fim da minha carreira no banco. Eu preciso fazer ela entender, para ela me apoiar, para ela conseguir me desligar, porque eu sei que não dependia dela, dependia do superior dela. Ô, Fran, Coloquei ela. só fazendo uma pergunta rapidinho. E isso aí, isso tudo, acho que não era nem por causa muito de dinheiro, né? Porque acredito que você deveria receber um valor considerável, né? Era mais por causa essa pressão que você tinha, dessa essa falta de liberdade, né? Opa, pingou aqui, É. hein? Eita! Era exatamente a falta de liberdade, a questão dos horários, né? De precisar todos os dias, mesmo horário, mesmo compromisso de falar. E também, apesar de trabalhar lá no banco, ter sido promovida, tipo assim, as pessoas acham que o bancário ganha muito. Tem muitos benefícios, tem plano de saúde, o vale alimentação, só o vale era R$ 1.800 por mês, sabe? Era um vale muito bom. Depois tinha também a PLR, era 10 mil a cada 6 meses a mais na conta. Então era muito. Isso É prendia, atrativo, era muito Isso pesa atrativo. muito na hora de você tomar uma decisão de Muito, sair, né? com Porque eu certeza. não sei como que é aí, mas aqui na minha região, trabalhar no banco é o melhor dos mundos. A maioria Exato. das pessoas são condicionadas a isso. Trabalhar em banco Ainda. é o meu objetivo de vida. Só que não é É, bem isso, né? Quem vive a realidade é totalmente diferente, né? exato, exato. Inclusive, quando eu fui falar para minha família, para minha mãe, pro meu pai nem falei, só depois comuniquei, pai, saí do banco. Ele, meu Deus, mas como assim? Tipo assim, Que loucura! tu tá louca? Tipo, várias pessoas, tu tá louca? Tu tinha um salário bom, tu trabalhava só lá em Cruz Alta, era 6 horas por dia. Quem que trabalha 6 horas por dia para ganhar teu Só salário? que aí as pessoas veem só o lado de fora. Eu que estava aqui Exatamente. dentro, eu vi ela chegar estressada, eu vi ela chegar e chorar, porque ela pensava assim, eu não quero mais, não é essa vida que eu quero. Então é muito bom as pessoas verem de fora. Porque assim, ai, nossa, é bancária, trabalha pouco, ai, também fica só no Só fica ar-condicionado, sentada. né? Só Só fica fica no ar. sentada. Se fosse assim, nossa, porque realmente as pessoas não sabem como é do outro lado. Então, assim, eu sabia que não era mais o meu propósito, eu não queria mais estar ali. Quando tu faz algo que tu não quer mais, qualquer coisa, tu pensa assim, não, eu cheguei assim no ápice, que foi quando eu pensei assim, não, eu prefiro Se aconteça alguma que coisa ruim, aconteça alguma coisa. Por exemplo, como eu ia trabalhar de ônibus, quem sabe, tomara que alguém me atropele na rua e eu vá para o hospital, Que mas que eu isso? não vá trabalhar hoje. Eu cheguei nesse ponto. Quando eu cheguei nesse ponto, eu percebi, pronto, não, isso não é normal, eu não estou bem. E aí, às vezes, chegava em casa e só chorava, né? Chorava, tomava um banho, comia e dormia. e eu rezava toda noite, rezava para Deus e pedia para Deus, Deus, que a Fran seja demitida, que logo resolva essa situação dela sair do banco. Que esse Porque ônibus ela já não passe. Não. Meu Deus, e eu fiquei Pelo amor sabendo de disso só Deus. depois. Fiquei sabendo disso só depois que ela saiu lá. Exato. E aí, o que que aconteceu? Eu coloquei, né, a meditação para minha chefe e falei, olha, é isso, eu quero viver essa vida que eu tô Ouvindo. alimentando na minha mente na meditação, eu não quero mais estar aqui. Me ajuda, né, para eu sair do banco. Ela tentou, enfim, conversou com o meu chefe, com o chefe dela, e aí eu consegui meio que um acordo, assim. Eu fiquei mais uns meses no banco e fui desligada. Fui desligada em novembro. E aí, nisso, eu conversei muito com Deus. Deus, o que que eu vou fazer quando eu sair do banco? Eu tive, assim, aquela esperança. Meu Deus, graças a Deus eu vou conseguir ser desligada. Porém, eu Fazer preciso outra trabalhar coisa. com outra coisa. Tipo assim, Precisa de um eu caminho novo, né? um caminho Exato. novo. Aí ainda tinha a empresa de lasanha, só que a gente não estava nessa época, ainda já tinha parado de fazer lasanhas por conta de estar estudando. Eu estudava nessa época, não estudava dropshipping ainda fazia lasanha nessa época. Eu pensei, não, qualquer coisa eu saio e fico só fazendo lasanha, só que aí eu preciso aumentar a linha de produção e vender para, né, Mais padarias, eu pessoas. queria vender para mercados, na verdade, naquela época. Só que eu vi que tinha uma burocracia um pouco para conseguir
código de barras para colocar no produto, sabe? Aí eu travei no código de barras e não fui com a ideia adiante. E aí, nessa época, eu conversei com Deus e perguntei, era de noite antes de dormir, Deus, me dá uma luz, o que que eu posso fazer da minha vida? Aí, no outro dia, eu fui trabalhar normal, ouvindo os meus podcasts, minhas palestras, eu assistia muito YouTube enquanto eu ia trabalhar. Aí apareceu uma propaganda do dropshipping. Era o Thales Baião, apareceu na minha tela, R$ 37 o custo dele. Pensei, é isso, né? Não foi Olha o por sinal acaso. aí, recebi o sinal. Eu pedi ontem de noite para Deus, ele me colocou um anúncio aqui, um dropshipping, um trabalho em casa, é tudo que eu queria. Comprei o curso, 37. Tá, assisti o curso, comecei a assistir. E só que no mesmo dia, atendi um cliente que ele trabalhava, ele era corretor de imóveis, ele tinha uma imobiliária. E aí, conversando com ele, atendi ele, puxei assunto, e aí, como é que tá o mercado imobiliário e tal? Não, tá muito bom e tal. Daí eu perguntei, mas e para iniciante, se eu quiser começar hoje, tem mercado ou já está saturado, assim, só com os corretores que já tem no mercado? Ele falou, não, esse mercado vive se renovando, tem espaço para todo mundo. Tá, mas e aí, tipo, vale a pena? Ele falou, olha, vale muito mais a pena. O meu pai queria que eu fosse médico. E graças a Deus eu não ouvi meu pai, eu fui ser corretor porque era uma coisa que eu gostava. E eu, tipo, naquela época ele já tinha aberto a imobiliária dele, então ele ganhava muito mais do que um médico. Se tu encontrar ele, tu fala, graças a Deus que eu não fui pelo teu conversa. Não, aí eu fui, fiz o curso de corretora de imóveis, fiz o curso do dropshipping e ainda fazia lasanha. E ainda trabalhava no banco. Meu Deus, Queria muito mudar de vida, assim, muito. tava Aí que eu decidida mesmo. decidida. Aí que eu cheguei assim numa exaustão. Eu pensei, não, eu tô fazendo tudo errado, porque não tá dando nada certo. Continuei o curso de corretora, que era por 9 meses, e finalizei o curso. Saiu do banco. Saí do. Não, mas primeiro parei de fazer as lasanhas e saí do banco. Foi tudo junto, exato. E aí fui trabalhar na imobiliária. Consegui, no último dia do banco que eu estava lá, chegou um cliente que era o outro dono de uma imobiliária. Eu atendia sempre ele e falei, olha, a partir de segunda-feira não vai mais ser eu que vou te atender, porque eu estou saindo. E ele assim, tá, mas tu vai fazer o quê, né? Que pena, porque sempre me atendeu muito bem. Não, agora eu tô indo pra tua área, vou ser corretora. Inclusive, se tu vai ser corretora, tem que pagar lá no meu imobiliário, me deu o número dele, já fechei com ele. Fui trabalhar como estagiária na imobiliária, nunca tinha trabalhado nessa área, só tinha feito curso e fui. Trabalhei lá por 4 meses. Foi muito legal, fiz 2 vendas de imóveis, estava indo super bem, mas percebi que ainda não era o que eu queria. Porque, apesar de eu não ter que bater ponto, não precisar, assim, o horário não era tão rigoroso. Tu precisa estar aqui das 8 às 6. Não, eu tinha flexibilidade, sabe? Mas ainda tinha plantão no fim de semana, tinha plantão no feriado, tinha que ligar para clientes oferecendo, tinha que captar os clientes, tinha que sair na rua, procurando imóveis. Enfim, eu achei que fosse o mercado imobiliário aqui de Floripa é muito aquecido. Muita gente vai e vem todos os meses. Porém, tem muito concorrente também. Aí eu pensei, cara, ainda não é isso que eu quero. Aí que eu perguntei pra ele, tipo, e aquele curso lá do marketing que tu tem? Tá disponível ainda? Posso fazer? Só que como eu fazia o curso e estava muito sozinha, eu pensei assim, chegou uma hora que eu entrei em desespero. Porque eu tinha 3 meses de seguro, os 3 meses já estavam acabando, eu não tinha grandes resultados, porque eu não fiz um planejamento antes de sair. E aí eu falei para a Fran, eu vou voltar para o mercado de trabalho. Eu vou voltar para a CLT, porque não deu certo, não funcionou. Inclusive, eu te cobrei. Eu falei assim, ó, se tu não conseguir até dezembro, em dezembro, porque já estava acabando a reserva de quando ela saiu do trabalho, a gente tinha feito uma reserva e estava acabando. Eu pensei, ou vai, né, dar certo o marketing, ou vai ter que voltar para a CLT. Daí eu cheguei e falei. E aí eu pensei assim, eu vou voltar para a CLT, porque não tá dando, porque eu sempre trabalhei desde nova. Então, para mim era muito. Ninguém nunca me deu nada de mão beijada. Ô, Lid, e como é que era a sensação de você ver as pessoas tendo o resultado que você queria ter, que é o que acontece muito hoje em dia, né? Ainda mais pro afiliado iniciante. Você talvez achar que sabe fazer como a venda acontecer, só que a venda não vem. Como que é essa sensação? Nossa, para mim, assim, foi muito ruim. Porque por isso que eu falo, cuida da mentalidade. Hoje eu cuido da minha mentalidade, assim, todos os dias. Todos os dias.
porque eu entendi que não é só a gente ter o curso, não é só a gente ter estratégia, são coisas muito além disso. Aí eu me colocava para baixo, eu me desmerecia, eu falava, não, eu sou burra, eu não vou conseguir, esse mercado não é para mim, é uma farsa. Aí eu fui falando só coisas negativas para mim. E quanto mais eu me autoafirmava daquele jeito, mais as coisas davam errado. Se E sabotava, aí né? isso, e eu me auto-sabotava total. E aí eu não aplicava, tinha overdose de informação, ia para o celular, ficava rodando no Instagram, e aí as pessoas com resultados. E aquilo foi me dando um desespero. E eu falei, não, não deu certo para mim, não deu certo, vou ter que voltar. Eu só trabalho bem na CLT. Eu pensava assim, eu só trabalho bem na CLT. E aí eu comecei nessa busca de procurar emprego, de novo. Mesmo já ganhando os R$ 1.000 do Caio que ele já tinha, que eu fiz a primeira venda. Eu usei os R$ 1.000 que ele me deu para fazer minha carteirinha de novo do Corém para eu poder atuar na área da saúde. E eu fico pensando, meu Deus, que louco! Eu tive a sensação da liberdade, só que eu pensei assim, eu tive a sensação da liberdade, só que eu não fui congruente com tudo que eu falei que eu ia fazer. Porque na minha cabeça, eu ia explodir, tipo, mês que vem, Uhum. sabe? E não foi isso que aconteceu. Então eu me deparei com um mundo totalmente diferente. Aí eu voltei para a CLT. E aí quando a Fra veio com essa proposta assim, ó, tu tem aquele curso de marketing? Eu falei, tenho, que era GPA do Caio que a gente começou. Aí ela falou assim, eu vou sair da imobiliária e vou me dedicar ao marketing. Daí eu falei, Não, então não, vamos combinar. não estava no imobiliário ainda. Isso. Daí eu falei assim, vamos combinar então. Tu começa a estudar, mas tu vai fazer tudo diferente do que eu fiz. Tu faz assim, ó, cuida da tua mentalidade, conecte com pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você, porque vai chegar um momento que você vai ficar desanimado, vai chegar um momento que vai dar tudo errado, mas você tem que continuar. E aí eu entendi que eu fui o pilar ali para a Fran, para ela começar no marketing de afiliados, porque até então ela não acreditava, ela queria fazer dropshipping, porque ela não entendia a alavancagem que tinha nesse mercado. Ela achou que era fazer algumas vendinhas ali e tudo bem. E aí, eu, em paralelo, nós duas poderíamos ser livres na mesma época. Mas eu fui, voltei para o mercado tradicional e a Fran começou a ser livre daí. É que aí, na verdade, quando eu comecei o curso de dropshipping, acho que eu não finalizei essa parte, eu cheguei a depois desse curso, comprei mais um outro, e aí montei minha loja, escolhi uns 5, 6 produtos e travei ali. Travei, assim, eu não tinha nem vontade mais de continuar com o projeto, sabe? Porque eu estava muito sobrecarregada, porque eu já estava na imobiliária nessa época, quando surgiu a oportunidade de entrar. E aí, quando eu desanimei do dropshipping, foi quando eu resolvi fazer essa proposta para ela. A gente pensou, vamos montar um Instagram para a gente documentar a nossa jornada, para a gente não desanimar e não desistir. Porque quando tu faz algo tipo público, fica mais fácil de tu ir atrás e correr atrás dos objetivos que Tem tu que fazer, falou que tu quer, tem que entendeu? fazer compromisso público. É, Porque é muito fácil a gente falar para a gente mesma, amanhã eu vou acordar às 5h40. Mas é só eu que sei. Ninguém É, sabe. Então, exatamente. se eu não acordar, Eu faço muito isso até hoje. Ninguém tá vendo, eu vou lá e desligo o despertador. exato, exato. Aham. E aí é bom fazer esses compromissos públicos, porque senão a gente, na nossa cabeça, isso é assim, ó, ai, se eu não fizer, eu vou passar vergonha. Só que, na verdade, ninguém vai se importar com aquilo, mas a nossa cabeça já dá um significado diferente para as coisas que a gente fala. então a Exatamente. gente montou o Instagram, na época era o Instagram do zero, era eu, a Lid e E minha a minha mãe, minha sogra, seguidora. E ali a gente começou a postar nosso, tipo, eu o postava dia eu a dia. estudando, a Lid postava no trabalho. E aí eu pensei, não, eu preciso ter eu gosto muito de organização, assim, de horário, eu preciso ter um horário para estudar. E à noite eu chegava muito cansada. Então eu pensei o quê? Eu vou fazer um desafio comigo mesma para eu acordar todos os dias às 5 horas para estudar. Fran, só tenta voltar de novo a frase, senão vai ficar meio estranho de conectar uma na outra. Ah, tá. E aí, quando eu comecei a estudar, eu precisava de um horário para eu estudar. Porque de noite eu não estava conseguindo, eu chegava muito tarde e cansada do trabalho. Então, eu fiz um desafio para mim mesmo de acordar às 5 horas da manhã por 30 dias para estudar. E aí eu comecei e postava lá no Instagram todos os dias, 5 horas estudando.
E aí, o último dia do desafio foi exatamente no dia da imersão do Caio. E a gente pensou, e aí, vamos na imersão ou não vamos? Porque nós não estávamos com caixa para ir, Não com tínhamos dinheiro, não dinheiro, na tinha. verdade. Aí, a gente começou a seguir algumas pessoas, desafio esse, começamos a ver que o Caio repostava as pessoas comprando passagem, comprando ingresso, e animadíssimos para vir para a imersão. E a imersão foi aqui em Floripa, no Sesc, muito perto aqui da casa. A gente pensou, meu Deus, a gente precisa ir, porque a gente, além de não pagar hospedagem, porque a gente pode muito bem dormir em casa, não pagar a passagem, né, de avião e tudo mais, a gente precisa ir, só que a gente não tinha dinheiro da entrada, do ingresso. Aí eu falei para a sogra assim, sogra, empresta seu cartão para a gente comprar os ingressos e depois a gente paga, porque eu tava na CLT. Aí eu falei assim, a gente compra e aí depois a gente paga a senhora. Ela falou, não, não tem problema, que na época a minha sogra morava aqui com a gente ainda. Aí ela emprestou o cartão e nós fomos na imersão. Na imersão eu conheci algumas pessoas já, que o Bruno Matos, conheci algumas pessoas do marketing. E lá Conheci era através do conheci Instagram. através do Instagram. E aí lá a gente foi, assim, bem para ver o que que era o marketing de afiliados que tanto falava. Eu só conhecia a Lid e praticamente tu só conhecia eu. Sim, E eu não tinha nem feito a minha primeira venda ainda. exato. E a gente foi. Não, vamos porque vai ser bom. É, vamos com esse pensamento, vamos que vai ser bom, vamos conhecer muitas pessoas. E lá a gente entendeu o real poder do mercado, que as pessoas realmente tinham resultado, que as pessoas realmente viviam do marketing, que não era mentira, não era enganação. A gente escutou histórias de vidas de pessoas que começaram sem ter nada. O Bruno Matos mesmo saiu da roça e fez o jogo virar. E aí lá a gente entendeu assim, ó, é possível e é isso que a gente quer. Encontramos, não é mais lasanha, não é dropshipping, não é mais, é o marketing de afiliados, marketing digital, num todo. E aí, quando a gente tava, essa imagem é muito clara assim na minha mente, porque quando a gente tava lá no momento de descontração e tudo, a Fran chegou para mim que não acreditava. Ela chegou e falou assim para mim: "Vou vender o carro". Eu falei: "Como assim?" Na imersão mesmo, vou vender o Até deu um carro. susto, né? Ficou. Sim, e aí eu falei para ela, tá, e qual o plano? Vai vender o carro e nós vamos fazer o quê? Daí ela falou, vamos vender o carro. E aí isso Vou era sair da domingo. imobiliária. Segunda-feira eu já vou pedir para sair da imobiliária e a gente vai viver do mercado digital. Eu falei, bora. E aí a gente começou. Já colocamos a placa no carro, na imersão mesmo. E aí a gente vendeu o carro. Demorou mais uns quantos meses depois? Vendemos em agosto. Foi Uns 6 meses. uns 6 meses depois vendemos o carro. E aí, para eu sair da CLT de novo, fizemos um combinado. Agora a gente vai fazer dar certo. Eu vou sair da CLT de novo, porque em paralelo, eu nunca parei de estudar sobre mentalidade. As minhas amigas saíam fazer alguma coisa, eu ficava lá no meu canto, escutando podcast, lendo livro, e eu já falava, a minha linguagem mudou. Dali, de lá atrás, que foi uma desistente do marketing digital. Daí eu vi que o meu linguajar mudou, eu comecei a falar sobre prosperidade, comecei a falar em ser rica, comecei a falar em ser próspera, comecei a falar que eu era capaz, que todas essas afirmações boas que antes eu me desmerecia muito. E aí a gente começou, não é isso que vai, é isso que nós vamos viver, nós vamos viver disso. E a gente nunca parou de acreditar que a gente ia fazer dar certo. Antes mesmo da gente fazer várias vendas. Não existia, mas a gente sempre acreditou que ia dar certo, não importava o tempo. É porque aí na imersão presencial, eu que não acreditava, eu percebi, não, realmente isso funciona, porque tem muitas pessoas pegando a famosa placa, né? Eu disse, não, eu também quero a minha placa, né, amor? Aí, assim, o que que aconteceu? A gente saiu da imersão com sangue no olho, assim, para estudar e tudo mais, só que aí eu vi que não era tão, tipo, isso que a gente já tinha visto que não era tão fácil assim, eu não tinha visto ainda, porque eu não tinha nem feito a minha primeira Ela vez. Eu chegava em casa e falava toda vez, e aí, vendeu? E aí, fez a venda? E aí eu falava, mas não é assim como tu tá pensando. E aí que eu fui entender que realmente não é assim, que tem um processo, é muita aprendizagem, a gente vem de áreas diferentes que não tem nada a ver com marketing. Então, tipo, é realmente aprender muita coisa nova ao mesmo tempo para te conseguir fazer a primeira venda. Tanto que a minha meta era fazer a primeira venda em 60 dias, desde o dia que eu comecei a estudar.
E eu não bati a minha meta. Eu não consegui fazer em 60 dias. Aí um dia a gente chegou do trabalho, eu falei, nossa, eu tô desanimada. Eu acho que isso não é para mim, porque eu não consegui vender ainda, já faz 2 meses. Tipo assim, a minha meta era fazer em 60 dias e eu não consegui. Eu acho que tipo, eu tô fazendo muito errado. Eu calculei, eu tinha subido 26 produtos e eu não tinha Caramba. vendido. Eu pensei, não é para mim. Eu ia subir nas campanhas, pensei, não, vai vender, até chegar a fatura do cartão, vai vender. O importante é fazer a primeira venda. Agora, como que vai pagar o cartão? Eu não sei. Mas E aí, era isso daí era Hotmart no Brasil? Isso, Hotmart no Hotmart no Era Brasil. só Brasil. Brasil. Todo, Não só tinha Só Brasil. entrado para Brasil. gringa ainda. Só Não, Brasil. ainda não, comecei no Brasil. Aí nós conseguimos vender o carro e, enfim, eu saí da CLT. E nós começamos a estudar juntas. E aí eu falei assim, ó, isso que tu tá passando agora, o teu processo, eu já passei lá atrás. É normal. Não se cobre por não ter saído a primeira venda. Estude mais, continue estudando e aplicando. Daí eu parecia que era a professora da Fran, porque eu já tinha passado por isso. Eu falava para ela, é normal tu sentir desânimo, é normal tu desanimar, mas não desanima, vamos continuar. E aí a gente montou um plano de rotina para nós. Nós montamos um planejamento. Ó, de manhã nós vamos fazer isso, de tarde nós vamos fazer isso e isso. É porque a gente percebeu que nos primeiros dias, assim, quando a gente sai da CLT, a gente fica muito perdido em E relação a agora agora? tem Essa famosa frase, né, mano? Sai da CLT e agora? Eu até O que comentei que vai na, ser daqui para frente, comentei né? O que na, que na vai ser? imersão da mina, que quando o Evandro bateu os 10K, eu falei, ah, cara, ele bateu 10K porque ele só trabalha com isso. Eu falei, vou sair do trabalho. Aí ele bateu os 10K, eu falei, Evandro, vou sair do meu trabalho. Aí saí do trabalho em agosto, passei o mês inteiro, não fiz nenhuma venda. Eu falei, não é só ter tempo, não, tem alguma coisa a mais. É isso Tem o aí. processo, né? É o processo. Exato, exato. E aí a gente não entendia muito bem desse processo. Só que a gente confiava que ia dar certo. E ele falou assim: não, então eu já errei nesse mercado, tu já errou, porque por a gente querer pingar, fazer dropshipping, fazer lasanha, vender imóveis, não dá, e a gente tem que focar numa coisa só. E Ô, tudo que a Lid, gente foca dá certo. e qual que era a diferença entre você estudar sozinha e você estudar com a Fran? O que motivou mais? O que acelerou? Qual era a diferença? É que Isso, eu, aprofunda um pouco nisso que eu tô, isso me chama a atenção. Pensando em botar ó, uma mulher ela, aqui pra trabalhar junto comigo também. Como que é esse cenário, assim, estudar em duas é muito, muito bom. assim, ó, eu me senti mais confiante em estudar com ela. Porque eu sabia, assim, que as coisas que eu ia falar, ela ia entender. Porque o marketing em si, se a gente não tem um grupo de network, se a gente não tem amigos próximos, isso se torna um desafio mesmo. Porque a gente tem que fazer a gestão do nosso tempo. Ninguém vai dizer, ó, agora tu me entrega esse relatório aqui até tal hora da tarde. Não, eu tenho que saber qual é o momento de eu cuidar da minha mentalidade, de fazer exercício, de estudar, subir campanha e não ficar só estudando e ter a aplicação. Eu me senti muito confiante com ela junto comigo que nós íamos estudar juntas. É porque, assim, eu saí em abril e ela saiu em setembro. Eu fiquei alguns meses estudando também sozinha em casa, então também passei por esse processo de estudar sozinha. E o que que eu percebi? Quando eu estava sozinha, eu até me conectei com grupos de network, que nem ela falou, conecte-se com pessoas que também façam isso. Ali em abril eu já entrei no primeiro grupo de network, então a gente trocava muita ideia, fazia caos toda semana, e foi muito importante para todo o processo. Então, quando eu estava estudando sozinha, eu vi que era difícil, ela me ajudava em algumas coisas quando chegava da CLT, só que aí, tipo assim, eu não tinha ainda feito o produto físico, eu tinha uma trava no físico, eu achava que era muito difícil. E aí, quando ela veio estudar comigo em casa, a gente sentou e conversou. Olha, só estamos no digital, não tinha feito pre-sale ainda. Eu tinha um medo da pre-sale, não entendia direito. Já tinha comprado o domínio enquanto eu estava estudando sozinha. Comprei o domínio e deixei lá, não sabia o que fazer com aquilo. E aí, quando ela veio, a gente Subiu uma conversou. campanha do produto físico, tudo errado. Não subi eu? Aham. Não, E eu foi. não E aí é. eu fui olhar e eu falei, meu Deus, não é essas palavras-chave. Daí ela falando assim, não, mas foi isso que ele mandou fazer. Eu falei, não, tá errado, tira isso. Não é meu Misturou fundo com meio, com topo, com tudo, né? Aham. Tira isso. Esse eu deletei da minha memória. Aham. Tira isso. Mas aí
eu lembro que a gente conversou, eu falei, ó, a minha maior, eu não lembro desse produto, na minha cabeça era só digital. A minha maior dificuldade está sendo, Ah, foi aquele produto que o rapaz ensinou no dropshipping, de montar a tua loja e vender. sim, isso foi no Drop, na loja, no curso do Drop tinha um curso, uma aula de como fazer um caixa rápido com o Google Ads. Sim, daí vai lá e ensinou o caixa rápido, Era subir um produto físico, de alta emagrecimento, busca, de emagrecimento, tipo produto black. Gastei R$ 100, a conta não caiu, mas não vendi nenhum. E isso eu lembro, mas não foi no meu estudo depois com o GPA, né? E aí, quando eu tinha essa trava com produto físico, porque daí eu entendia que eu não era qualquer produto que podia subir, que tinha que ter pré-sell e tudo mais. E aí, quando tu saiu da CLT, eu lembro que a gente conversou. Eu falei, ó, eu tô fazendo isso, isso, isso. Não tô tendo muito resultado. O que que a gente vai fazer? Na minha ideia, o maior resultado estava no produto físico. Mas eu só tinha subido esse produto aí, que agora eu lembrei. Porque eu nem considero. Aí eu só tinha subido esse e eu não tinha experiência, não sabia fazer pré-sell e nada. Daí eu falei para ela, a gente precisa mudar, vamos sair do digital para o físico. Daí foi que a gente começou a estudar sobre físico e a gente percebeu que se a maior quantidade de resultados e vendas vem do físico, não faz sentido a gente continuar no digital querendo bater 10 mil, sabe? Até dá para bater 10 mil com digital, não é isso? Não estou dizendo que não. Só que precisa de muitos produtos para chegar no resultado. Eu vejo assim que eu senti mais, quando a gente começou a trabalhar junto, a gente fez um planejamento que eu me senti mais segura trabalhando com ela. E ela comigo. Porque aí a gente estudava a mesma coisa, mas a gente não entende de uma forma igual. Eu tenho a minha opinião e ela tem a dela. E às vezes dá uma discussão assim, porque às vezes ela quer fazer uma coisa e eu quero fazer outra. Eu não concordo com as coisas que ela quer fazer. E eu não concordo com as coisas que eu E fazer. tem coisas que eu faço muito bem hoje e outras que ela faz bem, que eu não faço. Me tira uma dúvida. Como é que é a operação de vocês? Já adiantando um pouquinho, a gente vai voltar de novo, mas como é que é a operação de vocês? Cada uma tem a sua conta, sua MCC? Nossa, eu ia perguntar exatamente Cara, que isso. vocês estão falando isso, a minha mente tá fazendo um negócio doido aqui. Eu tô imaginando uma meio-dia indo lá fazendo uma coisa, a outra 1 hora da tarde alterando a palavra-chave. Como é que é a operação? Hoje a gente tem. A operação é todas. No início era separado, depois a gente juntou tudo. Então, eu faço as pré-sales, a gente escolhe o produto junto, garimpa junto, eu faço as nossas pré-sales e a Fran sobe as campanhas. É porque assim, quando a gente Faz a vai cópia escolher das o campanhas. produto, eu seleciono alguns e ela seleciona outros. Daí a gente vai para uma discussão ali. Qual Cada que a uma gente tem vai que- escolher? Isso. Cada uma tem que defender o seu produto e mostrar o porquê que acredita. Tipo assim, eu acredito nesse porque Por causa tem isso e isso, que hoje a gente entende que produto não se escolhe, produto a gente tem que testar. Depois de muito tempo a gente entendeu isso. E aí, depois de fazer a análise do produto, a gente decide qual dos produtos subir. Aí ela faz a pré-sell, eu faço a copy e eu subo a campanha. Exato. E depois cuidar do produto, a gente senta para analisar as métricas. Mas as planilhas sou eu que preencho, porque ela não gosta de planilha. Eu já tentei, mas Exato. ela foge das planilhas. Então, esse controle da gestão fica comigo. Exato. Nossa, você sabe que eu também tenho um problema com planilha. Eu até falo com o Ângelo, ele gosta, ele é o cara da planilha, de coleta de dados. Aí eu falo para ele, nossa, cara, eu não consigo trabalhar com isso. E olha que no meu cargo anterior na CLT, eu era analista. Trabalhava com planilha o dia todo, mas era um martírio para mim. Mas assim, ó, vamos lá. Daí vocês começaram a trabalhar juntas agora, tá com uma operação só, e aí começou a chegar os resultados. Como que foi esses primeiros resultados no mercado internacional, divulgando produtos físicos na gringa? Como que foi Começou essa ganhando, virada? começou perdendo. Isso, perderam contas, bateu um desânimo, como que foi? Tudo isso. Tudo isso. Acertaram. Na imersão, a gente viu que as pessoas vendiam em dólar, falavam muito em ganhar em dólar. E a gente começou, meu Deus, mas ganhar em dólar, a gente não sabia dessa parte. Eu nem tinha Essa, vendido no Brasil. essa daí já era qual a imersão do Caio? Foi do ano, não sei se é essa, do ano retrasado. Não, foi de março que foi aqui em Floripa, ainda. E aí a gente
Pensou Porque aí na assim, imersão, muitos alunos palestraram e falaram que estavam ganhando em dólares. E eu não tinha feito minha venda no Brasil ainda e já estavam vindo sobre isso. Então, brilhou muito assim, nossa, também quero, sabe, ganhar em dólar. Só que a gente entendia que tinha um processo, né, primeiro, tipo assim, na minha ideia. É mais fácil fazer primeiro no Brasil e depois ir para gringa. Então, depois que a gente saiu da imersão, né, lá a gente conheceu conhecemos o o Pogni, Pogni, que vendia na gringa, tinha muito resultado na gringa, e a Fran falou, vou comprar o curso do Pogni. Aí eu falei, vou comprar o curso do Pruno, porque eu queria fazer lançamento. No início era para ser tudo separado, gente, porque a gente pensou assim, ó, eu vou ficar bom em lançamento e tu vai ficar bom em vender na gringa. Só que depois, no meio do caminho, a gente viu que ou a gente trabalhava junto, ou não ia dar a certo gente também. viu que junto era mais fácil. Focar, as duas focar no mesmo, olhar para a mesma direção, era mais fácil. Aí a Fran começou o curso do Pogni, destravou a primeira venda na gringa com o curso do Pogni. E aí começamos, meu Deus, dá para ganhar em dólar. Aí a mente Não, a mudou. primeira venda na gringa com produto digital foi de $200. Eu Nossa, subi isso que eu ia perguntar, como que foi essa adrenalina da primeira venda? Porque aqui aquela... comigo, a minha primeira venda foi US$ 41. Nossa, mas eu fiz um barulho aqui, como que foi para você? Foi surreal. Foi surreal. Assim, a primeira venda, eu subi a campanha na sexta, numa sexta, na outra sexta já vendeu. Foi muito rápido. Para mim, eu considerei rápido, Sim, porque no Brasil eu demorei 68 dias. Eu comecei em fevereiro, fui vender só em abril. Então, assim, na gringa eu achei muito fácil, sabe? Quando nem deu uma semana, eu pensei, cara, é isso. Só que aí, 2 dias depois, nossa, Pediram reembolso. pediram reembolso dos $200. Nossa, nossa, aí eu bem desanimada. Eu pensei, assim como foi fácil, sabe quando tira o doce de criança? Aconteceu. Mas aí eu nossa. continuei a escolher outros produtos e fui, daí depois fiz outra venda. A segunda foi de $30, se eu não me engano, a segunda venda. Mas eu vi que Que saía é, vendas mais rápidos do que no Brasil, sabe? E aí a gente continuou, daí eu continuei estudando. Daí a Lid percebeu que que era mais fácil, a gente entrou nesse acordo de estudar juntas, uma coisa só, a gente decidiu estudar, então fazer a gringa, e decidimos ir para o produto físico, porque no digital eu já estava vários meses, assim. E depois também a gente entrou no MVD em agosto. Exato. Foi E assim, são, bem como vocês falaram, como o Evandro falou, são processos que a gente passa. Não é que a gringa é mais fácil, não é. A gente já estava ali no Brasil, já tinha feito vendas no Brasil, já tinha passado por todo o processo do Brasil em si, para aprender. Porque não adianta a gente falar assim, ah, a gente foi direto para a gringa. Não, mentira. Não. Primeiro a gente foi estudar, comprar treinamento. Primeiro a gente foi entender a ferramenta, o Google, como que era, entender sobre palavra-chave, entender como que era o processo, para depois a gente ir para a gringa. Hoje a gente até, a gente dá mentoria hoje, e aí pergunta assim, como que a gente começa? Eu sempre falo, comecem pelo Brasil. Porque pode ser que a gringa assuste quem está começando na gringa. Por questão, várias questões, assim, CPC, o produto, às vezes errar na palavra-chave. Então, comecem no Brasil, e foi isso que a gente fez. A gente começou pelo começo, a gente não atropelou as coisas. A gente começou pelo começo. Ficamos muito tempo fazendo Brasil, para depois partir para uma outra coisa que é a gringa hoje. Bacana. E assim, eu percebo que as pessoas, é que eles assim, eles são impactados, né, todos os dias com as barrinhas verdes da Buy Goods, Max Web, as barrinhas azul da ClickBank, e aí a pessoa quer, né, ganhar em dólar, quer começar já no mercado internacional, né? Mas tem toda essa dinâmica, né, da questão do CPC, que muitas das vezes, dependendo do produto, ele tende a ser um pouco mais concorrido e a palavra mais caro para você comprar no leilão, né? Exato. E se a pessoa não cuidar com isso, ela pode sair do jogo muito mais rápido, né? Vocês É. tiveram esse momento assim também? Começaram com produtos menos concorridos? Como que foi esse início? Com certeza. Começamos com produtos menos concorridos, Baixa busca. baixa busca. Começamos também com produto digital na gringa, não fomos direto para o produto físico, porque a gente foi vivendo o processo. Isso é tão bom assim, até falar, que a gente tem que viver o processo e deixar e não ser algo maçante. E a gente não se cobrar,
por a gente subir uma campanha e fica lá dando F5, ai, tem que vender, tem que vender. Vai vender, se fizer tudo certo, vai vender, sabe? Então a gente tirou aquele peso assim, ó, do nosso ombro, de que tinha que fazer acontecer para ontem. Não, a gente foi já entendendo. É um processo que a gente tem que a gente tem que passar. Inclusive, eu tô com a pulseirinha aqui para eu nunca esquecer que é confia no processo, e realmente isso é confiar no processo. Não importa, e a gente colocou na cabeça, assim, não importa o tempo que passar, a gente vai fazer dar certo. Então, a gente mudou totalmente a nossa rotina para isso. Então, a gente tem horário para tudo. Tem horário para correr, hoje a gente faz exercício físico, a gente cuida da mentalidade, cuida da mente, mente, corpo e espírito. Nesse processo, a gente se conectou muito com Deus e entendeu que sozinha a gente não ia a lugar nenhum. E começamos nessa busca de melhorar como pessoa, porque as nossas maiores batalhas não são com outras pessoas, são com a gente mesmo. Se a gente não cuidar, a Sim, gente se auto-sabota o tempo inteiro. Então verdade. a gente começou a cuidar uma da outra. E quando a Fran tava ruim, tava triste, eu ia lá e falava: "Não, mas não fica assim, vai dar tudo certo". E vice-versa. Então, ter outra pessoa do nosso lado, não precisa, às vezes, não é nem no relacionamento, mas ter um amigo que você possa contar. Não só para contar as coisas boas, mas para desabafar. Bah, cara, aqui para mim tá terrível hoje. Eu tô assim, eu tô daquele jeito. E tem que falar. Tem que ter alguém para falar. É, E nesse processo, assim, foi muito importante isso. esse processo de network é o que a gente fala em todo episódio, em toda reunião, em toda call. É a única coisa que pode adiantar o processo de qualquer afiliado é a aproximação com outras pessoas. É Exatamente isso, verdade. é fazer network. Eu e Evandro, a gente preza muito isso. Em toda call que a gente faz, a gente sempre fala. Antigamente, quando a gente dava o aulão do Bing, hoje em dia a gente até dá o aulão do Google, mas antigamente, quando a gente dava o aulão do Bing, a gente aprendeu uma coisa lá dentro do hiperfoco do Caio, que foi o que mais valeu a pena pra gente, que era justamente isso. Pessoal, o Caio falava assim, ó, criem grupos aí de 4, 5 pessoas, cara, e vocês vão ser ali, ó, os melhores amigos, vão compartilhar todas as experiências, sejam elas boas ou ruins. Cara, isso fez toda a diferença no nosso processo. Tanto é que eu levo a amizade do Evandro desde do ano passado, né? E parece que já tem 15, 20 anos, né, Evandro? Parece que faz 20 anos que a gente se conhece. É impressionante Que isso daí. legal. Isso é uma das coisas que o marketing traz para a vida da gente, o marketing digital. Por exemplo, eu sou aqui de São Paulo, ele é do Rio, olha a distância. Mas parece que somos vizinhos, praticamente. Porque a gente se fala todos os dias. Se não é por call, ao vivo, é por mensagem no WhatsApp. E isso é muito, Legal. muito Vambora, vamos doido, gravar, vamos porque gravar, vamos gravar. Tem que tirar não, esse, aqui. esse daqui, na imersão do Caio, 5 horas da manhã ele me acorda já falando, acabei de fazer venda, vamos gravar vídeo, vamos. Eu falei, Ah, gente, ele tava no quarto do lado com a esposa dele, eu tava dormindo sozinho no outro quarto, aí caiu 4 e pouco da manhã, caiu a venda. Eu fui lá, Evandro, acorda, vamos gravar uma ligando página de de venda, vídeo, vamos gravar. ligando de Legal. vídeo. Que legal. E é bem isso, assim. E aí, então, a gente foi se fortalecendo no processo. Em paralelo a isso, a gente continuou com com grupos de networks. Sempre, quando eu comecei, eu sempre estive em grupos de networking, e a gente recomenda muito, assim, façam seus grupos, criem seus grupos, porque é essencial para o processo. Exato. Quando a gente cresce junto com o pessoal do network e troca ideia, e quando um está desanimado, o outro vai e anima, Exato. não tem, assim, tem que ter um grupo. E a gente começou a se fortalecer assim. Mesmo a gente teve fé, muita fé, e a gente tem muita fé hoje que a gente conseguiu enxergar mesmo sem a gente ter as coisas. Mesmo sem o resultado, a gente já sabia, a gente vai conseguir também. A gente vai Com Nossa, conseguir. certeza. beleza. Não, isso é muito interessante, né? E assim, ó, eu gostaria de entender agora, né, que vocês já estão trabalhando juntas, as coisas já estão acontecendo, já destravaram na gringa. Mas assim, quando que o negócio começou a tomar uma proporção que vocês falaram assim, o que que é isso, meu Deus? O que que é isso, sabe? Que começou mesmo a pegar aquela curva exponencial. Quando foi isso? Mais uma vez com o network, porque a gente entendeu que a gente teria que estar com pessoas que falavam a mesma língua que a gente falava
e com pessoas também que tinham além do nosso resultado. Então, na imersão passada do Caio, a gente foi de novo na imersão presencial já com outro pensamento. Nós já tínhamos saído da CLT, tudo, e lá o Caio falou assim que era para a gente sempre estar em constante aprendizado. Sempre estar em constante aprendizado, estar com pessoas diferentes, ambientes, cuidar muito do ambiente, para a gente é, renunciar muitas coisas, renunciar. E lá a gente saiu entendendo assim, ó, bom, a gente vai ter que fazer mais do que a gente já faz hoje. E aí a gente chegou em casa e a gente falou assim, vamos fazer um desafio de 90 dias. Qual que vai ser esse desafio de 90 dias? A gente vai subir uma campanha por dia, vai fazer uma pré-sale por dia e a gente vai continuar garimpando produtos e estudando. A gente saiu da imersão com esse pensamento. E foi isso que a gente fez. A gente baixou a cabeça e foi estudar. A gente foi dar o máximo, o nosso máximo, porque a gente estava dando o nosso melhor, mas ainda não era o máximo. Então a gente começou a estudar, estudar, estudar. Amigos convidavam, vamos num barzinho? Não, agora a gente não pode. Vamos numa cafeteria? Não, a gente não pode. Não era porque a gente não podia, mas é que o nosso foco não estava para aquilo naquele momento. E aí, na imersão, eu fiz o meu compromisso público, por isso que eu falo da importância do compromisso público. Eu peguei o microfone, eu não gosto de falar no microfone, tá, gente? Eu tenho que aprender, é algo que eu tenho que desbloquear. E na imersão, eu levantei e falei que não importava o que acontecesse, que a gente ia voltar lá e ia pegar a nossa placa. E foi algo assim mágico, porque eu não sei o que aconteceu. Eu não sei, desde a imersão até aqui, que a gente se conectou com Deus, coisa que, assim, a gente falava em Deus, mas ai, era aquela coisa assim, ah, vai com Deus, a gente sabia que Deus era Deus, mas não que Ele estaria com a gente a todo momento. E aí, então, a gente percebeu que sozinha a gente não ia a lugar nenhum. E a gente foi buscar em Deus a força que a gente precisava. Porque não era assim, embora a gente tenha muitos amigos, mas tem coisas que só Deus tem que tratar na gente. E só Ele cura a gente em certos momentos. Do desânimo. O desânimo chegou. E aí a gente começou no foco de subir uma campanha por dia, uma pressão por dia, e as coisas foram acontecendo. Quando a gente encontrou o nosso produto, que foi o nosso produto campeão, a gente estava com 17 produtos, né? A gente tinha subido 17 campanhas para encontrar o produto que todo mundo falava que era o produto campeão. E encontramos. A partir dali, o produto começou a vender todos os dias, todos os dias, todos os dias. E a gente começou, meu Deus, o que que é isso? O que Tiquitim, está tiquitim, acontecendo? tiquitim, Aham. tiquitim. O que está acontecendo? Meu Deus! E aí começou aquela famosa bola de neve. E bota dinheiro no cartão para o produto não parar de rodar. E a gente investiu em outros treinamentos, MVD, entramos na comunidade do Tarcísio. E a gente começou a estudar para saber o que a gente tinha que fazer. Porque uma coisa é você encontrar um produto, outra coisa é você não saber como lidar com o produto. E aí a gente já vinha muito assim, estudando, estudando, estudando. E, gente, foi assim, ó, juro pra vocês, se Deus não estivesse com a gente não teria alcançado esse resultado hoje. É verdade, é porque quando a gente entra para o marketing, geralmente é por dinheiro. Dinheiro e liberdade, né? Só que aí quando começa a bater a dificuldade, se tu não tem uma fé que te segure, que te dê o apoio, assim, ó, a gente aprendeu e foi em busca disso. A gente foi em busca desse relacionamento com Deus. Essa é a palavra, porque antes não tínhamos relacionamento. E a gente foi cada vez mais em busca, cada vez entendendo mais que Intensificando. tinha algo maior, que se a gente se conectasse, a gente conseguia voos muito altos. E foi essa conexão com Deus, essa conexão com nós também, tipo, nós ficando no bem-estar também, e sabendo que não é só uma estratégia, não é só números e trabalho e subir campanha, tem outros pilares que também precisam estar alinhados para as coisas acontecerem. E aí tudo aconteceu no momento que tinha que acontecer. E aí, Tudo surgiu no momento, nós estávamos preparadas para passar por esse processo
E aí E, aconteceu. e o nosso processo foi leve, porque a gente entendeu que não era na força. Não era na Então, a gente fazia as nossas coisas. A gente entrou num desafio a decorrer todos os dias 5 km por 366 dias até o final do ano. Todos os dias, sem falhar um dia. Então, a gente está nesse desafio do exercício físico. Então, de manhã, a gente ia correr, a gente voltava, tomava café, a gente cuidava da mentalidade até hoje. Isso que eu estou falando que a gente fazia, a gente faz hoje. E a gente cuida da mentalidade pela manhã, a gente escuta podcast, a gente lê livros. À tarde, a gente vai começar a trabalhar mesmo, assim, mesmo. Que aí a gente senta aqui, a gente faz pré-sal, sobe campanha, garimpa, resolve tudo que tem para resolver. E isso foi o estilo de vida que a gente viu que deu certo. Essa mudança de hábitos depois da imersão. É organizar nossa rotina para que a gente consiga fazer tudo o que a gente precisa e que ainda dê para a gente desfrutar. O que é o desfrute que a gente fala? É também deixar um pedaço do dia para te fazer o que tu quiser, seja descansar, seja dormir. Eu sou uma que eu acordo cedo, mas eu gosto muito de dormir depois do almoço. Então eu tenho meu tempo de desfrute, de descanso. Ou a gente deixa um tempo para assistir um filme, assistir uma série que a gente gosta. A gente está assistindo The Chosen, que recomendamos muito também, inclusive. E a gente adaptou a nossa rotina para que não seja maçante, não seja cansativa, não seja uma coisa chata. É uma coisa prazerosa, que a gente gosta, a gente faz porque gosta. Hoje eu posso falar assim, ó, eu amo meu trabalho, eu trabalho com coisas que eu gosto. E antes não era assim. Claro que quando eu comecei a trabalhar no banco, eu gostava muito, era a realidade que eu tinha naquela época, era muito bom. Mas depois que eu fui expandindo a minha mente, a minha consciência de que eu poderia mais, de que eu era capaz de muito mais, né? Então as coisas foram acontecendo e chegamos nessa rotina que temos hoje, que para nós é a rotina perfeita, né? Exato. E como que é hoje, assim, por exemplo, vocês sentem uma leveza maior? Não está muito mais com aquela pressão de tem que vender, tem que vender, tem que acontecer. Hoje vocês conseguem ter um pouco mais de leveza no dia a dia? Como que tá essa rotina? Então, o Google é bem estável, né? O Google não tem um padrão assim, sobe a campanha desse jeito para esse produto, esses países. A gente entende que o Google se comporta de maneiras diferentes. Então, claro que tem dias que a gente não vende, tem dias que a campanha se comporta de um jeito, outros dias de outro. Mas a gente entende que no fim do mês está dando certo. Então, assim, quando fica, que nem a gente brinca comigo, nosso dia que não vende, fica insuportável. Exato. Mas é É porque que ela fica muito preocupada, assim. Aí eu não. Eu aprendi a não ficar tão neurótica com isso. Porque não é assim que deu certo. Eu falo, tu sabe como que deu certo. Tu já sabe qual que é o processo que a gente passou até chegar aqui. Então é ficando no bem-estar. E, gente, é verdade. Eu falo isso para todos os nossos mentorados. Quem não fez a primeira venda ainda pode ficar tranquilo. Que quando você estiver fazendo uma coisa que nada a ver, quando você estiver brincando com o teu filho, quando tu estiver num parque, quando você estiver num shopping, qualquer coisa, menos na frente do computador, a venda vai acontecer. Isso é E aí verdade. eu já aprendi isso. É verdade. Poucas foram as vezes que eu vendi que eu tava aqui no computador. A maioria das vezes eu tô na rua com a minha esposa, eu tô passeando, tô brincando com a minha filha e trique-trim, aí acabou. Exato, exato. A gente tem É até bem isso. a gente tem até um exemplo de uma noite que a gente estava aqui, a gente ainda não tinha vendido e a gente estava aqui no computador, já tinha estudado, já tinha subido campanha. E aí eu falei assim, vamos olhar uma série? vamos parar por hoje, vamos olhar uma série? Vamos. E aí a gente foi assistir uma série que a gente gosta, e aí, quando a gente desconectou do trabalho, as vendas começaram a vir. Exato. E não Assim, foi, ó, não foi nem a venda, foi as vendas. As As vendas. vendas, olha isso. As vendas. Uma venda atrás de venda, e venda com upsell, e venda foi o dia que bateu $1.000 no dia. $1.000 no No- dia. E eu Isso. falei para ela, Calma aí, rapidinho, Deus. rapidinho. Vocês passaram o dia inteiro sem vender, o dia trabalhando, inteiro. quando vocês desligaram o computador pra ver Netflix, que bateram $1.000. O dia inteiro. Meu Sabe Deus do aquelas céu. vendas de 6 potes com céu de 12? Exato, Nossa vida. exato. Que E aí eu loucura, falei, cara. viu? Aí eu falei para ela, falei, viu que não adianta a gente ficar
nessa neurose que vai vender e ficar apertando F5, não adianta, tem que ser leve, porque se não for leve, não dá certo. É assim, ó, é fazer o que tu tem que fazer, sabe? Não, hoje eu preciso fazer isso, isso, isso. Tudo bem, vai lá, faz o que tu tem que fazer e depois entrega, Exato, sabe? Confia. exato. Doideira, porque tem pessoas que querem fazer o Google sangrar, né? Como o próprio Alan falou aqui. Não, o pessoal quer fazer o Google sangrar. E é verdade, às vezes a gente quer ganhar na força, na marra, né? É. E não é, Não, não e às vezes, adianta. e às vezes a gente quer fazer o papel do Google. A gente dá um comando pro Google e aí o Google não se comportou daquele jeito. Ah, já vou mudar aqui que já não deu certo. Eu nem esperei, eu fiz isso de manhã, de tarde eu já quero que ele faça outra coisa. Antigamente Então, eu era muito ansioso, né? Exemplo, a gente subia a campanha, dava 10 minutos, dava um F5 ali pra ver se já tá dando impressão. Aí dava mais 30 minutinhos, mais outro F5. Não tá rodando ainda não, vou alterar o CPC. exato, exato. Nós também era assim, a gente passou por isso. Só que a gente entendeu que o processo tem que ser leve. Exatamente. Mas é tão bom quando a gente solta, né? E deixa as coisas acontecer. Que nem a Isabela Fan fala muito isso, né? Deixa Deus trabalhar. Exato, Deixa as coisas seguir o seu curso natural ali, né? exato. É Isso tão é bom muito quando a gente solta, né? Quando a gente consegue Exato. alcançar esse ponto zero aí, né? É Muito Isso é verdade. bom. muito legal. É A verdade. gente entende o quê? Que a gente precisa fazer a nossa parte, sabe? Deus não vai fazer a nossa parte por nós. Não vai. A gente subiu campanha, a gente fez a parcela lá bonitinha, a gente fez tudo certo, tá? Então tá. Relaxa, faz tua parte, Deus faz a dele, o Google também faz a dele. Deus ajuda o Google a fazer a parte dele, Exato. sabe? Porque não Exatamente. depende só de nós, depende muito do Google. E várias vezes a gente, a Fran sentou aqui na frente do computador e falava, ai, Senhor, coloca alguém, um comprador no nosso anúncio, que ele goste mais do nosso anúncio. Várias vezes, gente. Várias. E assim, Essa ó, madrugada, por exemplo, nossa, essa madrugada aconteceu isso. Era meia-noite e meia. Eu vim conferir a campanha e aí aconteceu que estávamos negativas no dia de hoje, né? Tinha feito venda, mas não cobriu o custo. E aí eu conversando com Deus, Deus, por favor, nos ajude a cair mais uma venda, pelo menos para a gente não ficar negativo. Ó, E que peguei o tem. celular. E eu fiquei mentalizando, recebendo um e-mail da notificação, porque a notificação de venda chega no celular da Lid, e eu só vejo no meu e-mail. Não chega no meu celular a notificação. E aí eu fiquei com o e-mail aberto assim, e olhando o horário. Eu vou esperar até 10 para 1. Faltava 2 minutos. Deu 1 minuto, caiu uma venda. exato. Top. A mentalidade é tudo. Caiu a venda. É verdade. Fui dormir feliz da vida, nossa. É verdade. A mentalidade e a confiança em Deus. É engraçado quando você começa a ouvir o barulho da venda, mas não tem barulho nenhum tocando. Mas no teu É ouvido verdade. ali na sua Mas mente você tá ouvindo. eu cheguei a arrepiar, é verdade. É real. E assim, Deus nunca erra, Deus nunca falha. E às vezes o que a gente quer é que as coisas aconteçam no nosso tempo, como a gente quer. Mas aí ele mostra que é no tempo dele, que as coisas acontecem como ele quer, não é como a gente quer. Então, o que que eu posso Exatamente. fazer? Eu faço o meu trabalho, eu entrego para ele e oro para ele todos os dias nos abençoar. É isso que a gente faz. Porque não querendo fazer o trabalho do Google, não é querendo atropelar as coisas, não é. A gente sabe de onde que a gente saiu. A gente tem a clareza de onde a gente saiu, quem nós éramos para chegar até aqui. Então a gente continua assim, ó. E às vezes as pessoas, é engraçado que as pessoas falam com a gente no Instagram e as pessoas acham que a gente não vai responder. Nossa, as meninas, vocês me responderam. Eu falo, gente, sim, nós continuamos sendo as mesmas pessoas, sabe? Exatamente. Então, assim, é muito legal ver processos que a gente faz. E Deus nos E, ajudou muito e vem nos ajudando muito nesse processo. e falar em processo, né? É importante lembrar que a gente às vezes se compara o amiguinho do lado, e a gente esquece que cada afiliado vai ter um processo diferente do outro, né? Vai ter pessoas que vão entrar no seu primeiro mês, já vai estourar de vendas, como acontece, mas tem pessoas que ficam 6, 7, 8, 1 ano tentando para fazer a primeira venda. Só então, que depois que faz a primeira venda, que depois que se reúne com outras pessoas, depois que as coisas vão começar a acontecer. Então, você que está ouvindo a gente, entenda isso. Cada processo, cada pessoa tem um processo diferente. Aprenda a respeitar o seu processo. Faça o seu melhor nas condições que você tem. Eu esqueci até o nome do rapaz lá que fala isso. Faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda.
É É verdade. Eu também verdade. ouço muito E é muito podcast. legal. Isso é muito real. É a gente olhar para o nosso processo com carinho. E ele é único, assim, porque cada um tem a sua família, a sua vida, tem pessoas que têm filho, outras não, tem pessoas que estão na CLT, outras não. Cada um tem a sua individualidade. Então, cada processo, só por cada um ter sua vida, cada processo é Exatamente. diferente. Não adianta a gente querer se comparar. Então, hoje, se estiver acontecendo e vocês se compararem, pensam assim: se aquela pessoa conseguiu, eu também consigo. Pensa como assim, ó, um impulsionador. Exato. Exatamente. É até um assunto interessante que o nosso primeiro convidado, o Léo, ele falou, né? Ele, cara, ou isso daí é uma mentira muito bem feita que todo mundo consegue entrar ali, não sei o quê, ou o problema é comigo. Porque se tem É. um método validado onde centenas de milhares de pessoas conseguem ter resultado, conseguem viver disso, por que que eu não vou conseguir? É Então, verdade. você que está assistindo a gente, pensa nisso. Se tem centenas de milhares de pessoas vivendo desse mercado, ganhando, cara, 10, 5, 10, 15, 20 mil reais por mês, por que que você não vai conseguir? Nós somos todos seres humanos iguais uns aos outros, cada um com a sua personalidade diferente ali, mas somos todos iguais. Todos temos a mesma capacidade de conseguir os mesmos objetivos. Então, cara, só respeite o seu processo. Respeite o seu processo. E tá anotado ali, ó. Sucesso é uma decisão. Só decida vencer na vida. Só isso. Verdade. Só tome a decisão do que você quer para sua vida. Tenha a clareza do que você quer. Eu vou fazer isso na minha vida e vai dar certo. E vai até o fim. Não pare aí de ter conseguido. Porque assim, é incongruente eu querer viver uma coisa e não ir até o fim dela. Eu desisti no meio do caminho. Aí não vai dar certo. E a gente sempre colocou assim, vai dar certo, não importa o tempo que passe. Ninguém está dizendo que tem que ter um tempo para isso. Então a gente vai fazer tudo que a gente tiver que fazer. O desânimo veio, veio a tristeza, veio a angústia, mas o que que a gente fez? A gente orou. A única coisa que a gente poderia fazer era orar e falar, Senhor, tá difícil, sabe? A gente está aqui, a gente está estudando, a gente está fazendo, a gente está evoluindo, a gente está investindo em treinamento. E é muito importante falar para quem está nos assistindo aqui, que as pessoas comprem, invistam em treinamentos. Não olhem o preço, porque às vezes a gente olha muito o preço das coisas. Ah, eu não vou comprar esse porque é caro. Aí acaba comprando um que é mais barato e a pessoa às vezes quer vender o curso que vende curso. Eu achava que ia mudar minha vida um curso de R$ 97, que a pessoa ia mudar minha vida. Até poderia ter mudado se eu tivesse aceitado, mas não era daquele jeito que eu ia vender. Então, o digital hoje permite a gente vender de várias formas. Vender na Amazon, na Shopee, e tem várias pessoas que têm muito sucesso nessas áreas. Escolha assim, ó, o que você quer fazer. Não é isso que eu quero para minha vida? Vá até o fim. É porque tudo que a gente foca dá certo. Não importa se vocês vão escolher fazer o Facebook ou, como a gente falou, Amazon, Magazine Luiza, outros tipos, ou fazer YouTube, fazer vídeo review. Tudo vai dar certo. É só focar e não parar enquanto não conseguir. A gente não tá falando nem do fato de ser afiliado, né? Mas do digital, de você trazer as coisas pro digital. Tudo no digital é muito escalável. Então, se você focar em qualquer, seja vender lasanha online, cara, você vai conseguir. É verdade. É É verdade. verdade. Eu lembro aqui, quando vocês postaram em janeiro desse ano, se não me engano, aí vocês me corrijam, tá? No dia 8 vocês alcançaram seus primeiros 10K, né? Vocês comemoraram tudo. E a gente sabe que quando um produto ele começa a vender, né? As vendas começam a escalar, demanda um pouco mais de orçamento. E aí vocês encontraram o seu produto campeão. E aí chegou um momento assim que vocês falaram assim, poxa, tá vendendo todo dia, já tá apertando um pouco aqui o caixa, mas a gente não pode parar. Chegou um momento assim que vocês tiveram que tomar uma decisão de, sei lá, encontrar recursos em outras formas para poder continuar com a campanha rodando? Chegou esse momento? Chegou e esse momento assim deu um alerta para a gente. Por quê? Porque a gente usava um cartão no Google que era o mesmo cartão que nós usávamos para as contas da casa. Então, o nosso cartão, ele tinha um bom limite. Ele tem um ótimo limite.
só que estava a metade comprometido com outras coisas que não era marketing. Então a gente se viu assim, meu Deus, como que a gente vai desembolar isso? E da onde que a gente vai tirar dinheiro? Como a gente está vivendo disso hoje, como que a gente vai tirar dinheiro da onde para conseguir manter o produto em pé, conseguir manter a campanha rodando? Ligamos para a sogra. A Fran ligou: Mãe, me empresta R$ 2.000. Preciso pagar o Google. Preciso pagar o Google. E a minha sogra, abençoada da minha sogra, não, eu empresto. E aí a minha sogra foi ajudando a gente Foi nosso financeiramente, foi o nosso caixa Ah, para a devolveu, gente né? conseguir. Devolver. Sim, sim. Aí a Tem nossa que devolver porque tem crédito, né? Exato. Aí minha sogra foi novamente o nosso caixa para a gente conseguir manter com esse produto até a gente levantar o nosso caixa. A minha irmã também, uma época, emprestou. Minha cunhada emprestou. E aí, quando a gente ligava para a sogra, eu falava, amor, por favor, liga para tua mãe de vídeo. Porque hoje em dia tem muito golpe. Eu falava, liga para ela por vídeo, para ela ver que é realmente nós que estamos pedindo para ela. Bem que hoje E em aí foi dia minha dá até pra burlar isso também, né? Essa inteligência artificial aí. Não, é verdade. E aí foi ela que foi o nosso caixa, assim, no início também. Ó, E aí, você... como que foi? E como que foi esse mês de janeiro? Nossa, Até foi o final. abençoado. Até o final. Vem Até cá, o último dia de janeiro. Então, a gente bateu ali os 10K nos primeiros 8 dias e depois o produto continuou vendendo. E foi uma escala muito grande. Para ter noção, nós não tinha nenhuma ferramenta que traqueava as vendas naquela época ainda. Nós já tínhamos comprado, mas não tínhamos instalado, né? Porque a gente achava que tinha que mudar o URL, enfim. Resumindo, o Google ficou inteligente de uma forma que a gente que não tem explicação. Foi sozinho, foi sem ferramenta nenhuma de marcar pixel, sabe? Então, aconteceu que foi trazendo venda, a gente foi não vou mexer. mantendo, não vou Pensou, mexer pensou assim? Não vou mexer? Sim, várias vezes. várias vezes. A gente nem respirava perto da campanha. Aí, dia 20, eu não lembro se foi 26 ou 28, eu sei que deu uns 20 dias de diferença e a gente bateu 50K. Que top. Parabéns. No mesmo mês. No mesmo Assim, mês. surreal. E aí, finalizamos o mês com 70. 70K. Nossa, e aí o que que passou na cabeça? Porque Não, passou, tô rica, né? Agora vamos ex-bancária, ficar. ex-técnico de informática, de Enfermagem. técnico da área da Enfermo. saúde, né? De enfermagem. E aí chega num resultado de 70 mil em um mês. Que doideira. Meu Deus. É Aí só foi Deus mesmo, né? É só É Deus. só Só Deus. Deus. Não tem explicação, é É só só Deus. Deus. E aí a gente pensou assim, meu Deus do céu, olha o tanto de dinheiro Nós não aqui. acreditava. Olha o tanto de... Porque a gente tem uma mania aqui que é de se alegrar, que é de comemorar pelas pequenas coisas. Então, cada vez que saiu uma venda, a gente comemorava, não importava o valor. E sempre foi assim. Então, recém a gente tinha comemorado os 10K, a gente comprou uma champanhe para estourar. Parecia que a gente tinha ficado milionário. Era um momento muito esperado. Era um momento muito esperado e muito especial para nós. Porque nós vinha assim, até vocês perguntaram antes, de vários meses negativos, desde fevereiro, quando eu comecei, até novembro. Até novembro eu estava negativo. Teve um mês foi em maio que eu fiz um lançamento, né? A gente fez um lançamento em maio e aí nesse mês conseguiu ficar positiva. Mas se não fosse o lançamento, era negativo. Mas daí a gente vinha negativa, mas não parou de acreditar. Vai dar certo, vai dar certo. Com eles dá certo, com a gente também vai dar certo. E a gente veio nesse pensamento, a gente não pensava em outra coisa. E batemos os 10K, comemoramos os 10K e seguimos a nossa jornada. Aí, quando batemos 50K de novo, a gente estourou uma champanhe, comemorou e seguimos, sabe? Então, assim, o nosso processo, a gente aproveitou cada momento do processo e hoje a gente entende, assim, ó, com os afiliados até, se tem gente aqui nos escutando agora que ainda não saiu a primeira venda, fique tranquilo, vai sair a primeira venda. Para você que está no negativo, fique tranquilo. É normal. É normal. Acontece com todo mundo. Só não desiste. Não para. Só continua. Só porque continua. nós somos, assim, provas reais. Assim, a gente saiu... outubro, eu não vou esquecer. Outubro a gente ficou com lucro de 6,92. R$ 6,92. Em novembro deu 500 positivo. Em dezembro deu 4 mil. Aí em 4 mil de faturamento, né? E em janeiro deu 70. Saiu de 4 para 70, assim, ó,
num Que piscar top, de que olhos, top. você olha dentro. Esse mercado é inacreditável. E como é que tem sido até o dia de hoje? Porque às vezes, eu sou prova viva disso, né? Às vezes nosso faturamento ele sobe num pico, mas às vezes no outro mês ele cai um pouquinho, a gente empata. Como é que tem sido de janeiro pra cá? Tem acontecido exatamente isso. Janeiro foi um pico de 70, fevereiro caiu para 40. Quando caiu para 40, lembra, a gente fez uma reunião nossa que eu fiquei bem, de novo, eu vou dizer que desanimada, triste. Porque quando tu bate um resultado, tu quer bater dali para cima, Exatamente. não quer bater dali para baixo. Você não aceita menos do que aquele resultado que você já bateu. E eu fiquei uns 2 dias ruins, assim, para baixo por conta disso. Daí até que a Lid pegou e veio conversar comigo e falou: o que que tá acontecendo? Eu falei: pá, a gente não conseguiu bater 70 de novo. Eu falei, meu Deus, olha onde a gente trabalhava. Nós trabalhávamos o mês inteiro. Aí eu dei a clareza para ela, porque naquele momento estava faltando. E aí eu dei a clareza, falei assim, olha de onde a gente saiu, olha como a gente está agora, tendo liberdade financeira, liberdade geográfica, a gente poder fazer tudo que a gente quer fazer no dia, ainda estudar, trabalhar com o que a gente ama, não precisa ficar assim. E ela falou, não, Tu realmente, tem razão, né? Tá realmente. certo. Daí foi aí, março foi 75, foi o nosso pico, assim, 75. E assim foi 75 porque a gente ficou com medo de mexer no orçamento da campanha. Exato. Que o produto continuou, a gente ainda está anunciando ele. Então, a gente ficou com medo de mexer no orçamento tipo assim, perdeu. Sabe quando tu tá vendendo, tu não quer mexer em nada, e nada mesmo? A gente não mexeu em nada, a gente continuou do jeito que tava. Então, se não fosse o medo, creio que nós tínhamos conseguido bater o 100. E aí, assim, a garantia, a gente não tem garantia de faturamento. Não é que um mês você bateu o X valor e no outro mês você vai bater também. Não, tem essa inconstância do Exatamente. mercado. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Não aguento, Nossa, mas é um espera só mais um resultado. pouquinho, porque mês 5 tá aí. Vocês vão vir com 150, 200 mil aí. Vão voltar aqui de Amém. novo. Amém, Jesus. Eu aceito. É verdade. Ah, Mas é mas é isso. isso. Mesmo Nossa, é uma história incrível, incrível. Eu acompanhei vocês de perto, né? Eu ficava vendo story todo dia, todo dia. Falei, meu Deus. E é muito interessante isso, tá? Muito interessante, porque a energia de vocês, a fé, tudo que vocês vêm plantando, semeando, passa pra gente aqui do outro lado. A gente muitas das vezes se pega, né, pensando assim, poxa, o negócio não está acontecendo, tal. Mas será que eu estou fazendo também o que elas estão fazendo? Eu estou correndo atrás, eu estou acordando uma hora mais cedo, eu estou lendo um livro por mês, ou enfim, está se comprometendo com alguma coisa? E isso é Exato. muito bom. Inclusive, o Instagram de vocês, assim, eu já vejo que já é um sucesso, porque inspira muitas pessoas a não desistirem. Eu já até comentei isso com o Ângelo muitas das vezes. Né, Ângelo? Sim, isso é verdade. Que legal. porque como já aconteceu com nós, né? Assim, nós realmente no marketing digital a gente conheceu em 2019, 2020. A gente desistiu naquela época por não acreditar. A Lídia começou em 2022, também desistiu, retomou em 2023. Então a gente tenta passar hoje que não é fácil, mas é possível, sabe? E é só a gente continuar, porque dificuldade, obstáculos, todo mundo vai passar. Todo mundo, a gente só conhece uma pessoa, uma mentorada nossa, que no primeiro mês dela, ela já fez a primeira venda e ficou positiva. É a única pessoa que a gente conhece. Exato. Porque E assim, a gente nunca vende que o mercado é fácil. Corra se vocês escutarem que o mercado é fácil, porque não é. São processos que você vai ter que passar, depois na metade do caminho ele vai ficar simples. E eu digo que é um processo também de desenvolvimento pessoal de nós mesmos, da gente se conhecer, do controle das emoções, sabe? Tem que dar uma aprofundada em relação ao autoconhecimento. Exato. Para Porque a gente não se desanimar e não ter ansiedade e saber que é só continuar que vai dar certo e continuar estudando. E pensar assim, é congruente? O que eu estou fazendo hoje é congruente com os resultados que eu quero ter? Por exemplo, eu quero muito bater 10 mil. Nós queríamos muito bater 10 mil. E a gente sabe por que a gente não bateu ali antes da imersão de outubro, que a gente já queria pegar nossa placa naquela. Por que não bateu? Porque a gente não fez o necessário, a gente não tinha produtos
que fossem capazes de nos dar esse resultado. Então, é incongruente a gente querer e não fazer, Não né? fazer por onde. Aí, por isso que depois da imersão de outubro, a gente pensou, a gente quer muito, e para conseguir precisamos ser congruentes e fazer coisas que vamos levar a ter esse resultado. Por isso que a gente pensou, vamos fazer o desafio de 90 dias para subir um produto por dia. Porque se um produto é possível, sim, é possível muito, mas tem que ser um produto alta busca, um produto que te dê a possibilidade volume, de vender que bastante para te bater o resultado. Exato, que dê para você escalar com ele. Então a gente Tanto que quando a gente encontrou esse produto, nós tivemos que pausar todos os outros e parar de subir um produto por dia, igual a gente vinha fazendo, porque não tinha caixa para isso. Exato. O caixa que nós tinha na época era R$ 2.400. E além do limite do cartão. Eu lembro que um dia acabou o limite do cartão, eu pensei, ainda bem que tem R$ 2.400, que foi o valor que sobrou do lançamento que eu tinha feito em maio. Eu peguei os 2.400 e paguei a fatura do cartão para conseguir ir rodando a campanha. E aí depois que a gente começou a pedir dinheiro emprestado para minha mãe e para minha irmã. Mas foi assim, a gente teve que a gente continuou no desafio, estudando todo dia, analisando campanha, preenchendo planilha, tudo, mas a gente não conseguiu manter os outros produtos por conta do caixa. E aí muitas pessoas também nos perguntam, nossa, porque quando finalizou o nosso desafio, a gente começou o desafio em dezembro, foi até março. A gente finalizou com um faturamento de 147 mil, investindo 93. Aí muitas pessoas nos perguntam, nossa, precisa ter 90 mil para conseguir esse resultado? Não, gente, nós não tínhamos. É a bola de neve que a gente foi conquistando, sabe? Todas as comissões que a gente ia recebendo ia pagando cartão, a gente não via nem a cor do dinheiro, porque a plataforma ainda fica com uma porcentagem, né? Como garantia lá, depois devolve. E aí vira uma bola de neve. O que a gente começou a fazer foi se manter através desse mercado, ou seja, todos os meses a gente tira um valor para a gente pagar nossas contas, mas de resto é tudo reinvestido, sabe? Então muitas pessoas nos perguntam, precisa ter 90 mil para fechar, para bater 100, 100 e pouco, 140 mil. Deu quase 150 mil a gente conseguiu. A gente fala, não foi assim. A gente começou aos poucos, devagar, foi vendendo. Começamos pelo começo. A gente começou no primeiro mês, no caso, quando eu comecei com R$ 200, que foi o meu custo do mês com os Hotmart, foram R$ 200. Então, não é assim, preciso de tudo. Até porque se tiver muito caixa, muitas vezes falta o conhecimento para saber o que fazer com aquele caixa. Exatamente. Exato. Pessoal, prestem atenção. Estamos indo para quase 2 horas de live aqui. Se você que está nos assistindo, comentando pra caramba aqui, ainda não se inscreveu no canal, pelo amor de Deus, gente, se inscreve aí, deixa o like aqui, tá bom? Pode ficar bem à vontade nos comentários aqui. Ó, o Instagram das meninas do casal vai estar aqui embaixo, tá bom? O Instagram do podcast. Mas, casal, eu queria ouvir de vocês uma mensagem pra gente poder finalizar, que falasse com aquela pessoa que tá assistindo a gente aqui, que tá comentando, que ela tá com dificuldade no começo. De repente ela tem pouco dinheiro para investir, de repente a família ainda não apoia. O que vocês falariam para essa pessoa? Esse personagem tem pouco dinheiro para investir, tá com medo de investir, a família não apoia, tá meio sem direção. O que vocês aconselhariam para essa pessoa? Ó, eu aconselharia que primeiro você investisse num treinamento. Por quê? Porque você precisa ter uma base para onde você vai começar. Você pode até olhar vídeo no YouTube, tem muitas coisas gratuitas no YouTube, mas você precisa ter um acompanhamento de um mentor. Primeiro, invista num treinamento. Primeiro passo, você já acreditou, porque senão você não estaria aqui nos ouvindo, né? Então, você acreditou, investiu num treinamento. Se a tua família não acredita em você, é normal. Elas só vão acreditar em você quando você ter os seus primeiros resultados. Mas então, assim, ó, pega, em vez de você ficar, às vezes, revoltado ou revoltada, ai, porque não me apoia, porque muitas vezes, ai, meu marido não me apoia, minha esposa não me apoia. Não vai apoiar, gente. Não vai, porque é um mercado totalmente novo. Então, você usa aquela coisa como uma coisa boa, assim, ó. Então, eu vou mostrar para essa pessoa que vai dar certo. Mas não é no ódio. Ai, que saco, eu vou mostrar que vai dar certo, que tu vai ver. Não é assim, gente. Não é com essa energia. Vai, comece um treinamento, comece estudando, baixa a cabeça, foca naquilo que você quer para tua vida
e vai dar certo. A gente está aqui, a gente tem a prova viva de todos os processos que a gente passou. Se a gente tivesse desistido, a gente não estaria aqui. Não estaria aqui conversando com o Ângelo, não estaria aqui conversando com o Evandro, conversando com vocês também, passando a nossa história. E que a nossa história sirva para vocês se motivarem. Se as meninas conseguiram, passando por tudo isso, eu também vou conseguir. Porque, como o Ângelo já falou, nós somos iguais. Nós somos iguais, a gente tem as mesmas capacidades. Então, é só fazer dar certo, gente. E vai dar certo, tenho certeza. Eu digo assim, ó, que mesmo a família não acreditando, você precisa acreditar. Você acreditando, pronto. Aí você se conecta com pessoas que também acreditam, pessoas que já, né, estão nesse meio, estão também aprendendo, estão, eu diria assim, aqui na mesma fase que tu, de início, aí vocês estão trocando ideias, trocando dúvidas, e o problema do caixa, o caixa não é problema, eu diria hoje, para começar não. Sabe por quê? Tu vai começar primeiro a investir no treinamento, tu vai começar a estudar o treinamento. Como eu falei, quando eu comecei, eu comecei com R$ 200 no primeiro mês, tá? Não tinha também muito caixa, não tinha conhecimento para fazer muitas campanhas sobre muitos produtos. Então, não precisa acelerar o processo. Começa devagar, é um mercado totalmente novo para você que está começando agora, então comece devagar. Mesmo com pouco caixa, nem que seja R$ 100 por mês que você tem, já é possível. Mas precisa do conhecimento. Conhecimento no início é mais importante do que caixa. Então, primeiro, acredite em você, acredite no mercado, se conecte com pessoas e comece mesmo com pouco caixa. Tem como fazer com pouco caixa. Exato. Depois você vai crescendo caixa e aí sim E vai. vai reinvestindo. Aí vai sair a primeira venda. Você pega o dinheiro da primeira venda e investe com aquilo que sobrou, que você paga o Google lá, reinveste. Sempre reinveste, reinveste. O dinheiro que a gente ganhou, a gente reinvestiu tudo. A gente não viu a cor do dinheiro de falar, nossa, agora eu vou comprar um celular, vou comprar um outro carro. Nós poderíamos já ter comprado o carro que a gente vendeu, mas não é agora. Cada momento tem seu tempo para todas as coisas. Então, assim, mesmo que você tenha pouco caixa, comece. O importante é você começar, você colocar o pé nesse mercado e depois você mergulhar. Porque você tem que viver isso. Você tem que falar do marketing no café da manhã, no almoço e na janta. Você tem que viver isso. Porque se você não vive isso, é muito fácil você desistir na primeira campanha que cair. Na primeira suspensão que você tomar, você já acha que não é para você. Mas é para todo mundo. E outra coisa, renúncias, tá? Renunciem os convites, se é isso mesmo que vocês querem. Renunciem para o quanto mais tempo vocês se dedicarem a isso, melhor, tá? Não, é assim, quanto mais tempo, mais rápido vai ser o aprendizado e a virada de chave. E a chave, quando vira, não é só uma chave que vira. Muitas pessoas nos perguntam qual foi a virada de chave de vocês. Não foi só uma. Foram várias, é um processo. Então, nosso processo levou um ano. Exato. Um ano, nosso processo. Então, não queira vir para o mercado pensando que vai ter sucesso no mês que vem, que já vai ter resultado no próximo mês, daqui 2 meses, porque não é assim. Precisa, sim, ter paciência. Paciência é uma virtude que precisa ter. E se manter assim, ó, é isso que eu quero, pensar sempre nos teus motivos. Por que tu quer? Ou Sabe? por quem? Ou por quem? Por quem que tu quer? Tu quer mudar de vida, mas por quê? Por que tu quer mudar de vida? Sabe? Então, os nossos motivos nos mantêm todos os dias em busca do que a gente quer. Os motivos que são a nossa família, a gente mudar de Dar o melhor para as pessoas que a gente ama, né? mudar de vida, né? Tipo assim, não viver limitado, porque, não posso viajar porque não tenho dinheiro. Não é assim. A gente não quer viver uma vida limitada ao que o dinheiro pode, o que a gente pode fazer com o dinheiro. Não. A gente quer fazer o que a gente quiser, independente do dinheiro. Entendeu? Não é o dinheiro que escolhe por nós. Nascemos Não, para ter maravilha, Que top. vida maravilha, em abundância. perfeito. Isso é a base, né? Realmente. Mas, pessoal, é o seguinte, o pessoal aqui no comentário está perguntando se vocês têm um treinamento, se vocês dão mentoria, vocês poderiam falar um pouquinho mais sobre os seus produtos, seus projetos para o pessoal? Como é que o pessoal Claro, faz sim. para entrar em contato com vocês? Isso aí Ó, também. hoje a gente tem o nosso Insta, né? Que é Casal do Eds. Se vocês quiserem nos seguir, fiquem à vontade. A gente vai amar ter vocês lá para a gente compartilhar o que a gente sabe, os processos que a gente já passou, Nossa rotina. nossa rotina.
Criamos recentemente o nosso canal no YouTube. Então, a gente tá assim, ó, tudo que a gente fala, a gente vai fazer. Precisava falar? Não, não precisava, mas já que a gente falou, a gente vai cumprir. Então, criamos o nosso canal do YouTube. Lá vocês nos encontram também. E hoje a gente dá mentoria. A gente dá mentoria tanto em grupo quanto mentoria individual. Hoje a gente está aberto com a mentoria individual, por enquanto, que ontem, não, ontem a gente terminou a mentoria em grupo. Recente, né? Não, Show. maravilha, então. Então, pessoal, fiquem atentos aí, ó. Quem quiser fazer a mentoria com as meninas, vai estar aqui abaixo na descrição o Instagram delas. Você entra em contato lá, marca e agenda a sua mentoria. Mas assim, pessoal, ó, tô muito feliz, muito bacana esse bate-papo aqui. Que história, Inclusive, né? eu estava muito ansioso para entrevistar as meninas, porque essa história delas, toda a trajetória, eu venho acompanhando, como eu já disse, né, no Instagram. Eu estava muito ansioso para saber de vocês, né, tudo, como que tem sido essa trajetória. Mas é isso, eu quero agradecer a todos que ficaram com a gente aqui até o momento. Quero agradecer às meninas também por disponibilizar do seu tempo de estar aqui com a gente. E também já quero finalizar como eu sempre finalizo pedindo assim, pedindo não, né? Que Deus abençoe aí a sua caminhada, continue abençoando cada dia mais, que vocês possam alcançar muito mais resultados e que vocês voltem aqui também para mostrar as suas plaquinhas aí de 1 milhão, 2 milhões. Não é isso, Ângela? Voltaremos. Exatamente isso. Com certeza. Saibam que o convite já está feito para vocês retornarem aqui. E da próxima vez a gente quer ver esse fundo de vocês aí cheio de placa, cheio de dólar. Amém. Amém. É, É... a gente Não A pode gente falar. gostaria de agradecer, né? Agradecer muito pela oportunidade, né? Pelo Pelo convite. convite. Ficamos muito felizes quando vocês nos chamaram. Então é um baita prazer para nós estarmos aqui e poder falar um pouco da nossa história, da nossa trajetória. Esse podcast já é um sucesso e É nós muito. vamos ficar muito felizes de retornar. É só o começo, assim, ó. Nossa, eu já imagino vocês assim, gigantes, sabe? Dá para ver. Já é. Amém. Já é Amém. um sucesso. Que Deus abençoe Eu vocês. recebo. E a vida de cada um que parou aqui para nos ouvir, para escutar a nossa história. E só não desista, pessoal. Só isso que eu peço para vocês. Passem por tudo que vocês têm que passar, mas não desistam no meio do caminho, porque lá na frente vocês vão olhar para trás e vão pensar assim: se eu não tivesse desistido, eu estaria lá. Mas aí o tempo não volta mais. E a Muito. conexão com Deus acelera o resultado. Eu posso falar isso. Quando não éramos conectadas, era muito mais difícil. Depois que a gente passou a se conectar com Deus e a ter um relacionamento com Ele, as coisas passaram a dar mais certo, mais, diria até mais rápido, tá? Porque se não fosse Deus, nada disso seria possível. Coloquem Deus em tudo que vocês forem fazer. Quando vocês sentarem na frente do computador, orem para Deus, peçam pelo trabalho de vocês, peçam para a vida de vocês, porque Ele é o melhor amigo que vocês podem ter. Ele que vai cuidar de vocês nos momentos de angústia, nos momentos de aflições, e Ele que vai dar força quando vocês estiverem quebrados por dentro. Porque foi isso que Ele Exatamente. fez com a gente. Então, Exatamente. assim, ó, colocar Deus na frente de tudo e sempre pedir direcionamento para Ele. E Ele vai dar, assim como Ele deu para nós. E hoje a gente tem um relacionamento com Ele. Então, só não desistam, tenham fé e foco no processo de vocês, que vai dar tudo certo. Se Show de vocês bola. precisarem de nós, Show de estaremos Show de bola. aqui. bola. Nossa, show Pessoal, de bola. feliz demais pelo pessoal que tem acompanhado a gente até aqui, o pessoal no chat aqui doido aqui pirando. Obrigado pelo pessoal que acompanhou a gente, que deixou o like, que se inscreveu no canal. Lembrando que todos os links, tanto daqui do podcast como do casal, vão estar aqui na descrição do vídeo. Então a gente encerra por aqui com essa frase do casal que não teria como terminar melhor. Sempre coloque Deus em primeiro lugar. E o resto, a própria palavra diz que as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Então, muito Isso aí. obrigado a todo mundo que tá aqui e a gente se vê no próximo episódio, tá bom? Tchau, tchau. Muito Tchau, tchau, obrigada. pessoal. Tchau.